Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Você está ouvindo o História FM. Ozzy Osbourne, uma das figuras mais emblemáticas da história do rock e principalmente do heavy metal, nos deixou, e esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje, excepcionalmente, eu serei entrevistado, não serei o entrevistador. E aí vocês estão se perguntando, quem é que vai entrevistar? Eu passo a palavra para ele, Felipe Figueiredo. Seja muito bem-vindo novamente à História FM, dessa vez como entrevistador. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, eu sou formado em História, tenho um podcast chamado Xadrez Herbal, fazia parte do canal Nerdologia, sou professor de História Mundial, colunista de Política Internacional e, como o Iclis mencionou, eu que vou tocar esse programa hoje. A gente vai fazer aí uma troca de funções, eu vou cobrir a lateral, já que, né, é um tema que ele quer falar muito, mas antes ele vai apresentar outra pessoa. É isso mesmo, porque eu fiquei inseguro e pensei, não, eu vou chamar alguém que entende mais do Ozzy do que eu, ou pelo menos da fase Black Sabbath do Ozzy. Então eu convidei aqui conosco também Alan Dannerhauer, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Alan, seja muito bem-vindo à História FM. Fique à vontade para se apresentar pro pessoal. Daí, pesada. Me chamo Alan, ou filho também, conforme a piadinha aí que a gente tem. Mas, primeira coisa que eu queria fazer é que eu queria agradecer a meu pai, minha mãe, e especialmente a vocês. E eu quero fazer isso desde que eu sou uma criança. Não sou a Xuxa, mas a gente lida com o que tem, né? E, bom, sou formado em História também pela UFSC, fui colega do Iclis, me considero um amigão desse moço aí, garboso, bonito, mal-humorado. É isso. Sou um grande fã de Black Sabbath. Pesquisou Black Sabbath no TCC, eu tava na banca, inclusive. Sim, senhor. Qual o título do seu TCC, Alan? Eu não sou a Xuxa, mas eu faço a pergunta. Então, o título do meu TCC foi... Caramba, até esqueci. Mas então, o Alan Dannerhauer aqui, ele apresentou o TCC Electric Funeral, a influência do contexto social e político na produção musical, um estudo de caso da banda Black Sabbath, no Departamento de História da UFSC. Tá? Ele foi orientado pelo professor doutor Márcio Roberto Voigt. Inclusive, para quem quiser ler, é só procurar lá no Google, vai estar no repositório institucional da UFSC, né? Inclusive porque o Alan não tem uma cópia, tá? Vamos entregar ele aqui em público, tá? Ele não tem uma cópia do próprio TCC. Eu tenho, só não sei onde tá. Pois é, a gente quase esqueceu de entrar nos comerciais, mas cá estou para falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse projeto. O História FM é um projeto educacional gratuito e ele existe graças aos nossos apoiadores. Com apenas R$2 por mês, é menos que o preço de um macarrão instantâneo, você ajuda a manter o História FM no ar, via boleto, cartão e por aí vai. É só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer a sua contribuição. E existem outras recompensas, tá? Uma delas, R$5 por mês, você ouve os episódios com antecedência. E com R$10 por mês, você pode solicitar cupons de desconto para os meus cursos. E no momento que esse episódio está indo ao ar, eu acredito que já está no ar, o meu terceiro curso chamado História da Pesquisa à Escrita, que é um curso de quase 3 horas que te ensina os fundamentos básicos que você precisa saber para escrever uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Fala desde o processo pré-escrita de escolha de tema, problemática, recorte, escolha de fonte, revisão bibliográfica, questão de plágio. Eu falo sobre o que é teoria, como é que se aplica isso no trabalho, o que é metodologia e por que o seu trabalho não pode deixar de ter discussão metodológica. Eu falo da escrita da introdução, capítulo 1, os outros capítulos, conclusão, enfim, um curso bem completo e por apenas R$ 49,90.
R$29,90 com acesso vitalício, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser. O curso está lá, os vídeos estão todos gravados, você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. E se você apoia com R$10 por mês, você pode pedir um cupom de 30% de desconto para adquirir esse ou alguns dos outros cursos que eu ofereço ali na plataforma também. E o link para a compra do curso está na descrição. Estamos usando essa voz artificial porque o Iclis foi vacilão e esqueceu de avisar isso quando gravou o comercial. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Paulo Pinheiro Machado, Matheus Souza, Luana Vitória, Karen Alípio, Uziel Parada, Caio Félix, Bruno Shoa, Daniel Augusto, Ícaro Metal, Rafael Flores, Alan Baraban, Frederico Amaral, Rafael Rodrigues, Rayane Daros, Rafael Aires, Vinícius Rocha, Alcides Gasparindo, Vene Neves, Marcos Simões, Regina Sinibaldi, Thiago Queiroga, Melissa Menezes, Bruno Faquin, Leandro Coelho, Gabriel Gouveia, Bruno Rateiro, Alexandre Chichido, Tainá Ramos, Ian Black, José Pereira e Marcelo Soares. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que o História FM existe. Se você não faz questão de nenhuma recompensa, você pode ajudar esse projeto também pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. E agora sim, vamos pro episódio. Apresentações feitas, a gente vai fazer essa História FM, né, como o Iclis costuma fazer em programas biográficos, até porque o roteiro, mesmo eu apresentando o roteiro, o trabalho de fazer o roteiro foi todo do Iclis, né, mas então a gente vai começar do começo, né, as origens do biografado. O que vocês podem falar sobre a infância, adolescência do Ozzy e principalmente qual o nome verdadeiro, né, o nome de batismo dele? Então, gente, o nome verdadeiro de Ozzy Osbourne é John Michael Osbourne e ele nasceu em 1948 em Marston Green, que fica ali acho que uns 15 quilômetros, se não me engano, ou 10 quilômetros de Birmingham, alguma coisa assim, de acordo com o Google Maps, pelo menos, mas é muito próximo. E ele foi criado em Aston, inclusive por isso que ele é fã do Aston Villa, um clube local, e a gente vai voltar a falar do Aston Villa no final desse episódio. E o Ozzy, ele nasce numa família humilde, né? Ele foi o primeiro filho homem dessa família, que já tinha 3 filhas e veio a ter 2 filhos depois, então ele era um de 6 irmãos, e ele vivia numa casa pequena de 2 quartos, o pai dele era serralheiro, trabalha com metais e coisa e tal, e o Ozzy, desde pequeno, ele teve uma infância problemática, não apenas do ponto de vista da precariedade, né, de ser uma criança de uma família pobre e tal, da classe trabalhadora de Birmingham, mas também porque ele tinha muitos problemas na escola, né? Anos depois ele descobriu que ele tinha dislexia, mas na época não se falava muito nisso, né? E eu imagino que tem muitos professores que me escutam aqui e devem saber, né, o desafio que é, às vezes, para uma criança com dislexia, o ambiente escolar. E para aquela época que não se falava no assunto, uma criança com uma coisa que ninguém sabia, que era dislexia, só era tratada como uma criança burra, incapaz, então... Ou preguiçosa, né? Ou simplesmente preguiçosa. Exato. E aí ele começa a pegar ranço da escola mesmo, né? O cara começa a achar que aquilo não é pra ele, não tem futuro e tudo. É o tipo de coisa que afeta a autoestima de uma criança. E isso é uma coisa até que eu fiquei sabendo só quando eu fui ler um pouco sobre isso 1 ou 2 semanas atrás, de que aos 11 anos ele teria sofrido abuso sexual também, de outros adolescentes e tal. Mas a questão é que ele, na adolescência, ele foi procurar alguns empregos e tal. Então ele foi assistente, aprendiz de encanador, ele trabalhou numa fábrica de automóveis afinando buzina, que é uma profissão que eu só fui descobrir que existia graças ao Ozzy. Ele trabalhou em matadouro também, ficou até que um
bom tempo nesse matadouro, eu acho que foi 18 meses, se eu não me engano. Saiu porque ele arranjou briga lá. Ele era meio adolescente delinquente, tinha aquela coisa de gangue, assim, né, da molecada que anda em gangue e tudo. E aí, depois de ficar pulando de emprego em emprego sem sucesso, ele chegou à conclusão de que valia mais a pena roubar, se enveredar pelo crime, algo do tipo. E aí ele ia fazendo pequenos furtos, às vezes era pego, o pai pagava fiança, aquela coisa. Só que uma vez, ele entrou numa loja para fazer um assalto e ele foi, né, teve a brilhante ideia de usar umas luvas com os dedos cortados e deixou digitais pela loja toda. A polícia chegou lá, identificou ele e ele foi preso. E aí o pai dele, dessa vez, resolveu não pagar fiança para ele aprender a lição. Ele ficou 6 semanas preso e foi ali que ele tatuou o apelido de infância Ozzy, né? Ele tatuou nos dedos da mão. Ele tatuou 2 smiles também nos joelhos e tal, na cadeia. E aí depois que ele saiu, ele começou a pensar na possibilidade de se enveredar por música, porque quando ele tinha ali seus 14 anos mais ou menos, ele descobriu os Beatles. E inclusive ele fala, né, tem um vídeo que eu vi dele falando que ele estava andando com um radinho no ouvido, radinho de pilha e tal, e ele ouviu She Loves You dos Beatles, ele ficou maluco, assim. Então foi uma coisa que passou pela cabeça dele. Pô, talvez eu pudesse tentar alguma coisa com música e tal. Só que qual é o problema? Ele não tinha grana para comprar instrumento, ele não sabia tocar nada, ele só sabia que ele queria, né, se envolver com música. E aí ele foi conversar com o pai dele sobre a possibilidade do pai dar um microfone e um amplificador para ele. O pai dele deu risada, tal, achou que ele estivesse zoando, mas ele sentiu ali que, pô, talvez é isso que o meu filho precisa para parar de se meter a roubar coisa e tal. Quem sabe se ele fizer alguma parada artística ou focar em uma outra coisa que seja produtiva, ele não vai se meter em roubar. Até né? Porque o pessoal nessa época aí não tinha perspectiva nenhuma a não ser só trabalhar em fábrica, né? Tanto o Ozzy fala muito isso, como os outros integrantes do Saba, né? E então acho que não tinha outra possibilidade mesmo, né? Acho que é que nem o pessoal hoje querer jogar bola, assim. E assim, a gente tende a pensar o emprego na indústria como o emprego de remuneração um pouco mais alta quando a gente pensa no mercado de trabalho precarizado de hoje, mas não necessariamente era o caso nesse contexto industrial de Birmingham, né? Porque como é uma das pouquíssimas opções, existe muita oferta de mão de obra e pouca demanda. Então, isso dá para os empregadores a possibilidade de jogar o salário mais para baixo. Então ele foi tentar, né, alguma coisa com música e tudo, e aí o pai dele pegou um empréstimo e comprou o tal amplificador e o microfone pro Ozzy. E daí o que aconteceu? Ele era um dos poucos caras ali, um dos poucos jovens que ele tinha equipamento. Isso automaticamente colocou ele, digamos assim, como alguém, entre aspas, disputado na cena ali dos jovens músicos ou aspirantes a músicos de Birmingham. Ele teve umas bandinhas ali, umas coisas que não deram muito certo, até que um dia ele conheceu um cara, um apelido de Geezer Butler, ele era guitarrista, e eles tocaram juntos e tal, e ele na época, ele colocou um anúncio no jornal, né, tipo, ele tava adotando o nome artístico de Ozzy Zig, e ele botou lá, Ozzy Zig needs a gig e tal, e ele ficou esperando, né, conseguir alguma coisa, mas como essa parada de música não estava certa, ele já estava quase desistindo, ele resolveu tirar o anúncio do jornal, mas antes de tirar, bateram 2 caras na casa dele. Sim, na verdade ele botou esse anúncio aí numa loja de música, né? Não foi nem no jornal, ele colou no vidro. É verdade, ele botou um papel na loja de música, né? E aí ele ia na loja arrancar o papel, porque não tava dando certo e tal. E o que acontece? O Tony Iommi, ele, que viria a ser o guitarrista do Black Sabbath, ele e o Ozzy tinham, não sei se dá pra dizer uma rivalidade, mas é porque eles já tinham saído no soco, o Tony Iommi batia nele, fazia bullying e tal. E daí quando ele abre a porta lá e vê o Ozzy, ele, não vou tocar com esse Zé Ruelo e tal, mas eventualmente eles fizeram ali as pazes, se acertaram. E junto com o Tony Iommi tava o Bill Ward, que seria o baterista do Black Sabbath, né? E aí eles montam uma banda chamada Polka Tulk Blues Band, que incluía outros músicos também, tinha tecladista, eu acho que tinha, se eu não me engano, acho que tinha um saxofonista, né? Tinha, só uma curiosidade bem nada a ver, Polka Tulk era o nome de um talco que eles usavam, um talco de botar no pé. Típico, né? Esses nomes aleatórios. E tem uma parada, né, nessa história toda, né, resgatando um pouco o que o Iclis falou, que eu acho que é muito interessante, né, porque assim, a gente tá num programa, num podcast de história, né, ouvido por historiadores, por pessoas da academia, e eu acho que é interessante
interessante a gente destacar uma diferença do contexto, né? Que no Brasil, tirando algumas exceções, como a cena punk do ABC Paulista, né? O rock e por consequência o heavy metal, né, eles normalmente são um fenômeno de classe média, classe alta, né? Você tem ali o rock de Brasília, você tem a cena do Rio de Janeiro, que gira ali em torno de Ipanema, Leblon, os bairros principais, né? Mesmo a cena de São Paulo com os Mutantes era em bairros, né, de classe média e tal. Enquanto na Inglaterra, no Reino Unido e também em algumas cenas dos Estados Unidos, a origem está em operários, né, em pessoas de bairros periféricos, como era o caso do Ozzy, como a gente mencionou, e é o caso de todos os caras do Black Sabbath, né, que o Icles mencionou, né? O Tony Iommi, que é um dos maiores guitarristas da história, né? O Tony Iommi, ele não tinha um pedaço de um dedo devido a um acidente industrial, um acidente de trabalho. E por que essa diferença, né? Porque na Inglaterra, no Reino Unido, a música, o instrumento elétrico, a música, entre aspas, mais simples, né? Com peso do rock, era um atributo das classes operárias, porque o instrumento elétrico era mais barato, porque não requeria, né? Naquele momento, não era necessário ali você ter um grande treinamento formal em música. Ao contrário, né, as famílias de classe média e classe alta britânicas, elas eram o quê? Elas tinham um piano no meio da sala, você ganhava um violino no seu aniversário de 7 anos, você fazia um treinamento musical clássico no conservatório. Então, o rock e o punk são expressões da classe trabalhadora por uma questão de diferença de contexto social. No Brasil, a gente dificilmente percebe isso, porque no Brasil, né, o instrumento elétrico ele é mais caro, normalmente ele era mais caro, né, para uma elite. O acesso a músicas em inglês, por exemplo, né, vai requerir também a pessoa ser de uma classe média, no mínimo. Então, tem uma diferença de contexto social, acho muito interessante. E o Black Sabbath são caras que eram da classe operária, de uma cidade operária, que moravam no subúrbio, de famílias paupérrimas, né? E isso eu acho muito, muito valioso de ter em mente. Inclusive, a galera que tinha um pouco mais de grana, que tinha formação musical e gostava de rock na época, ia se enveredar pelo progressivo, né? Porque requeria esse conhecimento técnico e tal. E por isso que sempre rolou uma certa rixa entre o rock progressivo e o punk rock, né? Mas enfim. Mas só abrindo um parênteses assim, sobre o que o Felipe falou, eu acho que o rock também, no Brasil, ser uma música mais de elite, mais classe média, né? Diz muito também sobre a nossa posição quanto país mesmo periférico, né? Porque o nosso acesso a instrumento que ele é muito mais difícil, né? É muito mais caro tu comprar uma guitarra aqui do que, né, nos Estados Unidos, enfim, a classe trabalhadora, tanto é que aqui o nosso acesso também a nossa música popular, ela tá muito mais ligada a violão, a percussão, que são coisas muito mais baratas, né, que tu pode fazer uma percussão com a caixinha de fósforo e cantar, né, é outra Exatamente. Relação, né. Não, uma coisa que eu sempre falei muito é que, assim, na Grã-Bretanha ali dos anos 70, o cara que era pobre e queria fazer música, ele comprava uma guitarra, aprendia algumas poucas notas e ele fazia o que dava com aquelas notas que ele sabia. No Brasil, hoje, se você pega, tipo, a música da periferia, você pega, tipo, o cara que é um funkeiro iniciante, ele, com um computador, ele consegue uma batida e ele se vira, sabe? Por quê? Porque é o que dá pra fazer com a grana que ele tem. Fora, é claro, que a influência do entorno. Claro, é o acesso. Mas enfim, ainda tem outras questões, né? Por exemplo, se tu for pegar a fábrica de amplificadores, né? A Marshall é inglesa, a Vox é inglesa, a Lani, que o Tony Iommi passou a usar como seu amplificador ali também. Enfim, as coisas também são fabricadas lá, né? Enfim, o nosso acesso aqui ele é mais complicado mesmo. E aí, então, assim, a gente teve o Ozzy, né, conhecendo os caras do Black Sabbath, né, depois de 6 semanas de cana, formaram a primeira banda deles, mas então, assim, como foi a adoção do nome Black Sabbath? E em 1970, pouco depois, né, do início da banda, eles lançam os 2 primeiros álbuns, né, um auto-intitulado, o outro chamado Paranoid, e queria que vocês dois falassem, além desse processo de achar o nome Black Sabbath, falassem um pouco desses 2 álbuns seminais do heavy metal. Então, eles passaram por alguns nomes antes de chegar no Black Sabbath, né? Eles tinham essa banda aí, a Pawcatuck Blues Band, que depois mudou o nome só pra Pawcatuck, ficou só os 4 caras,
caras, né? O tecladista e o saxofonista saíram. Depois eles mudaram o nome pra Earth. E esse som que eles faziam, que acabaria virando o que a gente chama de heavy metal, era basicamente um meio rock, meio blues, com mais peso, com algumas características próprias que os caras estavam dando pro som. E o Earth já era uma banda que tinha algum peso ali e tal. Só que eles descobriram que tinha uma outra banda chamada Earth. E aí, nessa de pensar um outro nome, tem duas grandes influências. Uma delas é que o Geezer Butler sempre foi um cara, baixista, né? Que ele era guitarrista originalmente. Aí ele assumiu o baixo porque não tinha ninguém pra tocar esse instrumento. Que é uma coisa clássica de banda de garagem, né? O guitarrista que vai tocar baixo porque não tem ninguém. E aí ele gostava muito de ler sobre essas coisas de ocultismo, magia negra e tal. Mas o que pegou mesmo é porque na época tava passando nos cinemas ali em Birmingham um filme que no Brasil, se eu não me engano, ele saiu com o nome de As Três Máscaras do Terror, se eu não tô enganado. Mas Trevolte della Paura. porque era um filme italiano, né? Mas e aí em inglês, nos Estados Unidos e Inglaterra, ele saiu com o nome de Black Sabbath. E os caras da banda, eles viram que o filme tava fazendo algum sucesso, que sempre tinha gente no cinema, tinha fila e tal. Eles ensaiavam numa sala que ficava na frente do cinema, então eles viam muito isso, né? E eles se perguntaram assim, pô, vocês já pararam pra pensar que, tipo, a galera paga pra ir no cinema sentir medo? Teoricamente falando, medo é um sentimento que a gente não quer sentir, mas a galera até paga pra isso. Num ambiente controlado, aquela coisa toda, né? Sabendo que não existe uma ameaça real. E aí eles se perguntaram, será que as pessoas pagariam pra sentir medo ouvindo música? E eles começaram a tentar trazer um pouco essa simbologia mais sombria pro Black Sabbath. Além, claro, de eles estarem muito de saco cheio daquela cena Flower Power, do movimento hippie, daquelas bandas falando de paz e amor do fim dos anos 60. Tem até uma entrevista em que o Ozzy fala, tipo assim, a gente era um contraponto àquela porcaria toda de paz e amor, Flower Power e tal, porque era só tu olhar ao redor e ver a porcaria de mundo que a gente vivia, né? Então, o Black Sabbath ele tinha uma proposta diferente, de trazer os aspectos sombrios da humanidade, coisas do tipo, apesar de que as acusações de satanismo, etc., sempre foram bastante exageradas e tal. Então, assim, eram músicas que falavam sobre guerra. A própria música, aí a gente entra nos álbuns, né? O primeiro foi lançado, se eu não me engano, 13 de janeiro de 1970, chama Black Sabbath mesmo. 13 de fevereiro, uma sexta-feira. Isso, fevereiro. Sexta-feira 13, inclusive, foi lançado o primeiro álbum. E se você pega a música Black Sabbath, ela é uma música que ela foi composta pra soar como uma música de terror mesmo. E a letra é, tipo assim, um cara que tá sendo perseguido por uma figura demoníaca ou pelo diabo em si. E então, assim, trazendo essa veia de terror e tal. Tem a própria música N.I.B. também, é uma música sobre Lúcifer se apaixonando por uma mortal. Mas eles também têm músicas, eventualmente, que vão falar sobre guerra, sobre o medo da ameaça nuclear, sobre um futuro distópico, se você pega o caso de uma música como Iron Man, né? Tem música também que fala sobre uma questão assim, mais de classe trabalhadora mesmo, assim, né? Tipo, Wicked World fala uma coisa assim. Tem uma das minhas preferidas de todas, do Salva Bloody Sabbath, que é a Clean Yourself to Live. Eles não falam só sobre essa realidade meio fantástica, né? De certa forma, assim, é uma realidade crua mesmo, né? Acho que é daí que vem essa dicotomia toda, assim, dessa questão do Flower Power também, né? E do que vinha antes, assim, essa coisa meio açucarada, né? A ideia ali é tipo assim, olha, o mundo não é tipo só musiquinha de amor e vamos ficar em paz, porque o mundo ele é muito mais sombrio do que isso, e a gente quer dar um espaço pra isso, pra refletir sobre o que tem de errado no mundo também, né? Não apenas o que poderia ser de bom. E aí eles gravam esse primeiro álbum tipo em um dia, foram poucas horas de gravação, porque, né, eles tinham pouca grana e tal. E tem até uma história, um vídeo do Ozzy falando que ele levou o disco, né, o primeiro álbum pra casa pra mostrar pros pais, e aí ele botou o vinil e os pais acharam que ia começar uma música, né, falando de amor, alguma coisa assim. E aí começa o barulho de chuva, de trovão, e aí entram os primeiros acordes da música Black Sabbath. E aí o pai dele olhou pra ele, filho, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade, tá? Tem certeza que tu só tá usando álcool? E aí ele, né, morreu de rir e tal. E no final do ano eles lançam um segundo álbum, em geral com músicas que eles já tinham, né, chamado Paranoid. E esse álbum é possivelmente... aí é controverso, né? As pessoas vão ter opiniões diferentes, mas pra mim é o maior clássico do Black Sabbath na sua fase Ozzy Osbourne como vocalista, né? Algumas pessoas vão dizer que é o primeiro. O meu favorito nem é o Paranoid, é o próximo, né? Mas eu acho que o Paranoid é o maior clássico porque parece uma coletânea, assim, é uma pedrada atrás da outra. Cara, não tem uma... E aí, como o Alan conhece muito melhor a carreira do Black Sabbath do que eu vou deixar ele falar um pouco, né? Fica à vontade.
Então, como o Iclis falou, né, o Paranoid, ele é um álbum que ele é uma coletânea mesmo, né, ele acho que tem todos os maiores clássicos. Na verdade, o primeiro álbum, ele tem alguns, mas ao mesmo tempo ele é um álbum muito inconstante, né, tem algumas coisas bem estranhas nele, assim, tem a Warning, que é uma jam gigante, ela foi cortada, parece que ela tem 10 minutos e meio, né, e no original parece que o produtor, como é que é o nome do produtor agora? Acho que era o Roger Ben. Ele cortou 4 minutos de jam ainda e os caras ficaram bravos com ele. Mas o que eu acho mais interessante desses discos aí do Black Sabbath é que, assim, eles... A primeira coisa é que eles tiveram essa sacada, assim, que eu acho que é genial, né? Tipo, é tu pensar meio que enquanto um nicho mesmo, assim, enquanto uma quebra, né? Eu acho que eles trouxeram toda uma linguagem nova pra música, assim, pro rock, né? Porque, claro, eles tinham toda uma bagagem, né? Por exemplo, a primeira música ali, a Black Sabbath, né? Black Sabbath, ela começa já com uma quebra mesmo gigantesca, assim. Eu não sei como é que seria, assim, pra alguém do início dos anos 70 ouvir essa música, botar esse disco rodar e ouvir essa música pela primeira vez, porque... Eu não sei, eu imagino que seja mais ou menos como tu, sei lá, tu tá escutando um pop qualquer aí, sei lá, um Justin Timberlake, porque eu tô meio velho, eu não sei quem que é o pop hoje em dia. E do nada começa a tocar, sei lá, de Borger, sabe? Eu acho que é mais ou menos essa, assim, a pedrada que deve ser. Porque ele começa com uma invenção mesmo de uma linguagem, assim. Eu enxergo a música como uma linguagem, né? É como tu pensar, assim, que a gente tem as nossas 12 notas, né? E eu enxergo elas como se fosse o alfabeto, assim. Tanto que a cifra é essa, né? E aí, a partir disso, toda a maneira que tu meio que codifica, assim, que tu forma uma gramática a partir daquilo ali, tu acaba criando linguagens a partir daquele alfabeto, assim. É mais ou menos assim que eu enxergo. E o Black Sabbath, ele traz essa meio que gramática nova, sabe? É por isso que eu considero, eu sei que tem gente que não considera, tem gente que acha que a invenção do heavy metal veio com o Blue Tear, ou veio com a Helter Skelter. Eu acho que a Helter Skelter tá bem mais próxima de metal do que a música do Blue Tear, inclusive. Tem gente que fala que foi o Led Zeppelin. Eu acho que são todos uns malucos. E o que eu quero dizer é que, assim, no momento que o Black Sabbath começa a inventar essa coisa nova, eles trazem alguns elementos que não tinham antes, sabe? Que tem a questão do trítono mesmo, né? Que o trítono, tu pega as 12 notas ali, né? Tu vai, sei lá, a Black Sabbath, na verdade, ela é um sol e um dó sustenido no meio ali, se não me engano. Acho que é um dó sustenido. E o dó sustenido, ele tá bem no meio do sol, então tu vai do sol pro outro sol, né? Pá, pá, pá. E aquele ali é o intervalo mais dissonante possível na música, assim. Isso tem a ver com... Eu não sei se eu posso me estender um pouquinho nisso, mas enfim, tem a ver com a série harmônica das notas, né? As notas tem toda uma série harmônica ali, é por isso que existem essas notas, na verdade, né? Elas são tiradas de uma série harmônica dentro das notas, enfim. E eles trazem isso, né? Eles trazem essa questão do trítono, que é um intervalo extremamente dissonante. Enfim, é uma dissonância muito grande, ao mesmo tempo que na própria música Black Sabbath mesmo, tem outras coisas, né? Tem uma segunda menor, né, que é o intervalo de semitom, que é outra coisa que acontece no heavy metal, né, como um código mesmo. Se tu for pegar qualquer música, sei lá, tu vai ouvir Slayer, o que mais tem lá é semitom e trítono, né. O riff faz parte disso, né, faz parte da música modal mesmo, né. Tu pega uma série de notas ali com intervalos e tu meio que dá destaque para aqueles intervalos, né. E é por isso que o Black Sabbath, tipo, ele inaugura o metal, porque ele pega esses códigos aí, que são super importantes, e aí ele junta isso tudo, né? Ele não tá mais solto, porque assim, ó, se tu for ouvir, por exemplo, o trítono vai estar na música do James Bond, sabe? Que é uma coisa anterior. Questão entre música modal, música tonal, esse tipo de coisa também já existe, né? Mas eles juntam essa coisa toda com toda a outra linguagem mesmo, né? Da temática e da timbre, né? Da distorção, enfim. Enfim, acho que tem toda a questão da temática, né, Iclis? E, Felipe, eu acho que é uma temática muito crua, né? Que diz respeito muito à realidade deles mesmo. Poxa, a gente tem War Pigs ali falando sobre guerra de uma maneira muito crua. Eu acho que tem a Hand of Doom, que é a minha preferida sobre guerra, que, na verdade, essa música aí, eles tinham contato com o pessoal que vinha do Vietnã e parava um tempo na Inglaterra, né, no porto, e começou a ter muita, não sei se divulgação, eu não lembro se eles mesmos chegaram a conversar com o pessoal
que tava lá aportado, né? Mas tinha muito caso de muito ex-combatente que vinha viciado em heroína, né? Do Vietnã. E é sobre isso a música, né? Tem a Iron Man, que é super famosa e que, né, as pessoas hoje em dia acabam fazendo uma associação com o Homem de Ferro da Marvel, mas é uma história de ficção científica, né? Do cara que viaja pro futuro, vê que o mundo foi destruído, daí ele volta pra avisar, ninguém leva ele a sério, e aí ele despiroca, destrói o mundo e descobre que ele foi o responsável pelo fim do mundo, né? Umas coisas assim. Sim, o Geezer era meio maluco, assim, por ficção científica, né? Eu acho que ele, se eu não me engano, ele gostava bastante do Asimov, né? E ele também gostava muito de quadrinho, então veio muito daí. E ele era o principal letrista da banda e tal, né? Acho que todos temos um aventureiro interior. Eu tenho uma personalidade dividida. Ozzy Osbourne e John Osborne são duas pessoas diferentes. John Osborne está falando com você agora. Mas se quiser que seja Ozzy Osbourne, sabe, ele assume o controle. E então, saindo desses dois álbuns seminais, né, pro programa não ficar enorme, a gente não vai falar de álbum a álbum. Então aqui a gente vai falar de um período, né? Então assim, depois dos dois primeiros álbuns do Black Sabbath, até a saída, né, a primeira saída do Ozzy do Black Sabbath, né, com o álbum Never Say Die, de 1979, ou seja, falando mais ou menos ali, né, de 1971 até 1979, quando a banda lança basicamente um álbum por ano, né, o que vocês gostariam, o que vocês acham importante sobre esse período e sobre os álbuns desse período? Lembrando que, para o nosso ouvinte, né, que a música Changes, né, uma das baladas mais famosas do Black Sabbath, né, cantada pelo Ozzy, mas ela é uma composição do Geezer Butler sobre o divórcio dele, tá? Então Changes não tem a relação, digamos assim, temática com o Ozzy, embora ela seja muito associada por causa do vocal dele. Olha, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse período todo é que assim, ó, o Ozzy cantava muito. Eu acho que tem uma coisa muito chata que acontece quando as pessoas ouvem o Ozzy, que é assim, esse cara aí tem essa voz esquisita, essa voz parece que tá sempre gripado, né? Voz anasalada. Mas, olha, eu acho que tem todo um período ali, principalmente a partir do Saba Bloody Saba, que, pelo amor de Deus, o homem cantava demais, sabe? Tem alguns bootlegs da tour do Technical Ecstasy, que, meu Deus do céu, tem uma coisa muito maluca, assim, é que a partir do Master, né, aliás, uma das coisas, inclusive, que virou linguagem no metal, né, é a questão da afinação, né, a partir do Master of Reality, o Tony resolveu baixar a afinação, porque por causa do acidente que ele teve, né, o Wycliffe explicou, mas se eu não me engano, acho que tá na biografia dele, se eu não me engano, foi no último dia de trabalho dele. Ele tava pra sair com a banda e no último dia de trabalho ele foi substituir um cara numa guilhotina. Ele não tava acostumado a trabalhar. O outro cara, ele foi cobrir, né, o turno do cara. E aí cortou a ponta dos dois dedos da mão direita, do anelar e do dedo do meio, que eu esqueci o nome. E aí ele adaptou umas tampinhas de potinho de talco, sabe? As coisinhas assim, tampinha de garrafa. E botou um pedaço de couro em cima. E óbvio, né? Ele perdeu toda a sensibilidade desses dedos. Então, pra quem toca guitarra sabe que às vezes as cordas são meio pesadas, né? Tanto é que foi ele que começou essa coisa de usar a corda mais leve também. Ele começou a adaptar a corda de banjo pra conseguir tocar, que são cordas bem mais finas, né? E aí no Master ele decidiu baixar a afinação, o Geezer concordou, todo mundo com as cordas bem frouxas, baixaram pra Dó sustenido. E ali enfim, a voz, o registro, né, do Ozzy também teve que baixar junto, né? Acho que foi mais confortável pra ele e tudo mais. Mas assim, ó, a partir de 76, quando eles fizeram o Technical Ecstasy, eles resolveram subir a afinação de novo. E aí todas aquelas músicas ali, entre o Master e o Sabotage, todos eles aumentaram a tonalidade, todo mundo foi de volta pra mim. Então o Ozzy teve que subir muito a voz em muitas músicas. E se tu ouve ele lá no meio, pro fim dos anos 70, o homem é absurdo cantando. Eu só queria pontuar isso porque todo mundo fala mal da voz do Ozzy, fica comparando com, sei lá, com o Dio. E, pô... Ele tinha uma voz muito específica e tal, e assim, o Ozzy,
ele nunca foi conhecido por ser exatamente um compositor ou muito letrista, mas ele sempre foi muito reconhecido entre outros músicos por ser um cara que tinha ideias de melodias vocais muito boas, né? Até por gente fora do rock e do metal. Hoje mesmo eu tava vendo a declaração da Celine Dion falando que ela gostava das melodias vocais que ele fazia e tal. Então, né? Não é qualquer coisa. Desculpa te interromper, Iclis, é que só essa comparação com o Dio, porque assim, o Dio ele era eu não lembro agora qual era a classificação dele, né? Mas ele era formado num coral religioso e ele poderia, né? Ele pensava até mesmo em ser cantor de ópera, né? Era um treinamento completamente diferente. O Ozzy, ele tá naquela categoria de pessoas muito específicas que ele não tem voz de cantor, mas é um cantor, né? E aí entra um pouco o que o Iclis falou, a criatividade dele, a capacidade vocal dele, o carisma dele também, claro, sem dúvida nenhuma, né? Como frontman, etc. Mas enfim, vocês continuam. Esse era meu pitaco só. E a musicalidade mesmo, né? Porque, como o Iclis falou ali lá no começo, né? Ele saiu do reformatório lá da cana, né? E até ali, então, a gente não sabe se ele cantava ou não, né? Porque, assim, ele não veio de uma família musical. A gente não sabe se, sei lá, se ele cantava no quarto, no chuveiro não, porque eles não tinham nem banheiro em casa, né? Mas a gente não sabe, assim, qual que era a relação dele com a música, além de só ouvir os Beatles, né? E essa época é uma época em que a banda estava crescendo, né? A cada novo álbum. Tem ali o terceiro álbum, Master of Reality, depois o volume 4, Saba Blood Saba, Sabotage, depois eu acho que o Technical Ecstasy, se eu não tô errado, pensando só de estúdio, né? E o Never Say Die. A banda ela foi crescendo, aí os problemas da banda com drogas foram aumentando, né? O Ozzy, ele é um cara que foi conhecido por ter muitos problemas com bebida e drogas, talvez o cara da banda que mais tinha problema com isso. E quando chega ali do Technical Ecstasy pra frente, a banda começa a ser afetada por essa fama, excesso de drogas e não tanto dinheiro quanto deveriam, porque todos eles concordam que o empresário da época roubou muito dinheiro deles. E quando chega ali a época do Never Say Die, esse álbum ele foi mal recebido por muitos fãs, né? Algumas daquelas músicas ali, tem pelo menos uma ou duas músicas ali que a galera tratou até como chacota. O Ozzy nessa época ele sai da banda, eu não lembro se ele foi demitido ou ele saiu, mas aí eles chamaram outro cara, eu acho que era Dave Walker o nome do cara. O cara ajudou em algumas músicas, fez letra e tal, só que aí chamaram o Ozzy de volta e o Ozzy se recusou a tocar, a cantar qualquer coisa que o Dave Walker fez. Então eles tiveram que recompor várias das músicas, fazer coisa nova. E uma das músicas desse álbum, o Bill Ward, baterista, canta porque era uma letra do Dave Walker e o Ozzy se recusou a cantar. Então foi um álbum muito problemático, os ânimos muito acirrados e chegou num ponto em que aí a turnê começa, né? Mas o Ozzy já tá muito afundado em drogas. Ele chegou a não ir para o maior show da turnê porque ele tava bêbado, dormindo no hotel. E chegou um ponto que a banda teve que, né, dar um pé na bunda porque eles estavam num ponto assim que se eles continuassem, a banda ia pro limbo do esquecimento, né? Sim, e também porque a banda, na verdade, ela tava falida, né? Porque ali no Sabotage, aliás, dali pra trás, né? O Patrick Meehan, acho que era esse o nome do empresário deles, enfim, como tu falou, né? Ele roubou muito dinheiro e eles ficaram completamente falidos, tanto que assim, no Never Say Die, se eu não me engano, quando eles foram ensaiar pra compor o álbum, eles não foram ensaiar num estúdio, eles foram ensaiar, se eu não me engano, atrás de uma igreja, num lugar super frio, que não tinha, assim, a menor condição, sabe? Então aquilo ali foi minando também os ânimos deles, ao mesmo tempo que o Ozzy estava lidando com outras coisas, né? Teve a morte do pai do Ozzy, se eu não me engano, por essa época aí. Os outros integrantes também estavam afundados em droga, principalmente o Bill Ward também, estava muito, muito pesado pra ele também, essa questão de... Nessa época o Ozzy casou, teve filho, mas ele também era um péssimo marido e as coisas não estavam funcionando. Porque ele passava muito tempo na estrada. Totalmente virado, né? Que é a origem do divórcio do Geezer Butler, né? A letra de Changes. E sobre a questão do uso, né, de drogas, antes, né, vocês citaram a Hand of Doom, né? Eu acho que foi o Alan que citou, né? Que é uma música sobre o uso de heroína, mas uma perspectiva, assim, triste sobre o uso. Depois, o Black Sabbath tem duas músicas, né? Tem Snowblind, sobre cocaína, e Sweet Leaf, sobre maconha, que já são mais, digamos assim, mais apologéticas, digamos, né? Inclusive, a Sweet Leaf, eu acho que o Tony Iommi diz que, na verdade, foi um tributo. Eu acho que ele usou esse termo, né? É nesse nível, gente. Então, o negócio era pesado. E falando em drogas, em crises, né? O Alan mencionou também a morte do pai do Ozzy, né? Falamos
termos de divórcios, etc. Em 1979, o Ozzy foi demitido do Black Sabbath e ele entrou ali em um momento muito complicado da vida dele e que, segundo ele mesmo, né, graças a Sharon Osbourne, que foi esposa e empresária dele por décadas, ele conseguiu retomar, né, como, né, um pouquinho do juízo dele e começou a carreira solo dele com o álbum Blizzard of Oz, que é um clássico também do heavy metal. E o que vocês podem falar então sobre esses primeiros anos, né, pós Black Sabbath, né? Então esse fundo do poço e a retomada com Blizzard of Oz. Bom, esse momento assim que ele saiu do Black Sabbath foi aquele momento que ele achou que a carreira dele tinha acabado, né? Mas Sharon Osbourne, que ela era, no caso, filha do Don Arden, que era, se eu não me engano, ele foi empresário do Black Sabbath ali no fim dos anos 70. E a Sharon também se enveredou pela coisa do empresariamento musical. Eles se conheceram, se apaixonaram e tal, acabaram ficando juntos. E isso já depois que o Ozzy se divorciou da primeira esposa. Eu não sei se ele traiu a primeira esposa com a Sharon Osbourne, mas a Sharon foi o próximo relacionamento sério dele, né? Sim. E daí ele tinha que retomar essa carreira e tal. Eles começaram a ir atrás de músicos, eles pensaram em chamar a banda de Blizzard of Oz. Acabou que resolveram manter o nome dele e esse nome foi pro primeiro álbum, né? E eles começaram a ir atrás de músicos e, entre outros músicos importantes que passaram pela carreira dele, a gente tem ali o momento em que ele acha o Randy Rhoads, que é um dos guitarristas mais lembrados da história do metal. Infelizmente teve uma carreira curta, que ele era guitarrista do Quiet Riot e ele foi fazer um teste pra banda do Ozzy. Até o Ozzy fala que era o último teste do dia, ele tava de saco cheio, todo guitarrista que ele testava queria parecer o Tony Iommi do Black Sabbath, e aí o Randy Rhoads entrou lá e arregaçou, né? O Randy Rhoads, ele puxava mais pra uma coisa tipo Ed Van Halen e tal, mais Guitar Hero, que tocava mais rápido, que fazia umas coisas bem impressionantes pra época, até hoje são, mas na época eram muito mais, e... Coisa meio neoclássico, né? Que era bem anos 80. Ele tinha um treinamento neoclássico, se eu não me engano a mãe dele era professora de música, de violão clássico. Sim, na verdade a família inteira dele, cara, era o pai dele também era músico, as irmãs todas tocavam, enfim, era uma família bem musical. Pois é, e aí ele conseguiu esse emprego, e aí eles gravam esse álbum que é o maior clássico da carreira solo do Ozzy, e um dos grandes clássicos dos anos 80, né, que tem algumas músicas que se tornaram icônicas para a carreira dele, como I Don't Know, Crazy Train, Mr. Crowley, Suicide Solution, entre outras. E nessa época, apesar da Sharon ter dado uma resgatada nele, digamos assim, ele teve alguns episódios ali de loucura, digamos assim, por conta de álcool e drogas, né? Um caso bem conhecido, por exemplo, foi de quando eles tinham uma reunião com a CBS, que era uma gravadora, né? Foi o Ozzy e a Sharon lá. E eu não sei quem foi que teve a ideia de Jerico de levar 2 pombas brancas pra soltar na reunião como um gesto de paz, pra selar o acordo com a gravadora e tal. Só que o Ozzy... Pra dizer que ele não era maluco, né? Só que o Ozzy tava realmente muito drogado, ou muito bêbado, não sei exatamente o que ele tinha consumido no dia. Ou ambos. Ou ambos, né? Se tratando dele, pode ser as duas coisas. E aí, a reunião tava um saco, tava um tédio, o Ozzy foi lá e arrancou a cabeça de uma pomba com a boca, assim, botou a cabeça da pomba na boca e mordeu e arrancou a cabeça, cuspiu na mesa, e aí chamaram os segurança, botaram ele pra fora, ele foi lá, arrancou a cabeça da outra pomba, coisas que inclusive na biografia dele ele fala que se arrepende muito e tal. Aliás, eu até já vou tocar nesse assunto pra tirar isso do caminho. O Ozzy teve alguns episódios, né, de matar animais, como foi o caso do morcego, apesar que o caso do morcego foi acidental, né, a gente vai falar disso. Tem o caso de uma vez que ele estava muito doido, ele começou a atirar nos gatos que ele tinha em casa. Só que, anos depois, talvez até como uma maneira de se redimir consigo mesmo, ele virou um ferrenho apoiador do PETA, né, que é aquele grupo de apoio a animais, que tem alcance global. Foi garoto propaganda de campanhas contra a crueldade animal. Então, assim, a fase que ele fez essas coisas é uma fase em que ele mesmo fala que tem episódios que ele não consegue nem lembrar de tão maluco que ele tava, de tão imerso em substâncias que ele tava. Mas é isso, ele conseguiu, com uma grande ajuda da Sharon Osbourne, que ele atribui a ela não só a carreira dele ter dado certo, mas atribui a ela ele ter sobrevivido, né? E uma coisa que acabou dando certo pra ele é que, embora ele seja um músico britânico, ele foi começar a carreira solo dele nos Estados Unidos, que é o maior mercado fonográfico do mundo, e deu certo lá. Então, a carreira solo do Ozzy foi maior
que a do Black Sabbath, em termos de número de vendas, de grana, de sucesso, assim. Não... Claro que, em termos de influência, o Black Sabbath foi a influência de todo mundo que veio depois, né? Mesmo que, se você achar um músico de metal que fala que não gosta de Black Sabbath, o cara que cometa esse sacrilégio, no mínimo ele foi influenciado por bandas que foram influenciadas pelo Sabbath. Tá tudo lá. Quase tudo que você acha no metal tá em alguma medida nos anos 70 ali no Black Sabbath. Então, o Black Sabbath foi mais influente no longo prazo e tal, só que a carreira do Ozzy em números acabou sendo maior, né? Assim, sobre o Blizzard, o Ozzy, como o Chris falou, né, o Ozzy ele passou por uma fase muito pesada depois da saída do Black Sabbath. Na verdade, se eu não me engano, ele ganhou uma rescisão ali, um FGTS, depois da saída do Sabbath, que ele ganhou, acho que foi 90 mil libras, alguma coisa assim, nesse valor. E aí ele entrou numa depressão tão profunda que ele se enfiou num hotel lá em Los Angeles, né? E ele se passou lá, ele ficou 3 meses abusando de todas as maneiras possíveis que ele sabia. Eu acho que ele era muito criativo nisso. E aí acharam, acho que ele salvou realmente a vida dele, assim, né? Porque o homem ia se matar. E bom, eu acho que sobre o Blizzard, caramba, né? Um álbum que tem... Acho que é meio que o Paranoid do Ozzy, assim, né? Porque ele tem tudo ali, né? Poxa, tu começa ali com a Crazy Train, que eu acho que é a música mais tocada dele de todas, né? A primeira é I Don't Know, não é? I Don't Know, mas a Crazy Train, assim, é o Paranoid dele, né? É a Paranoid dele, assim, é a coisa mais tocada dele. É um álbum absurdo, assim. E tem algumas coisas que são super interessantes, né? Eu acho que... Assim, acho que tem que falar, assim, da banda mesmo que ele arranja, né? Pra tocar. Principalmente do Bob Daisley, que meio que briga demais com a Sharon ao longo de toda a carreira, essa primeira fase da carreira do Ozzy, né? Acho que vai até o Ultimate Sin, se eu não me engano. Que depois ele já chama o Zack, daí já é outra... Eu não sei se o Bob Daisley estava no álbum que o Zack entra. Não me lembro, cara. Eu acho que não tava, porque depois eles trocaram baixista e baterista, não foi? Pois é, mas eu não tenho certeza, cara. Eu acho que ele até chegou a participar de alguma fase, assim, meio inicial do álbum. Mas o Bob Daisley é um cara que ele escreveu muitas letras pro Ozzy. Esse é um cara muito importante. E tem letras assim que são muito boas, assim, que falam muito sobre... Acho que são muito bonitas mesmo, né? Por exemplo, tu pega a Revelation, né? Eu não sei como é que pronuncia direito isso, mas a Revelation. É uma música que pra mim tem o melhor solo desse álbum aí. Todo mundo diz que é da Mr. Crowley, porque são solos absurdos, né? Mas o solo da Revelation pra mim é especial demais. Ao mesmo tempo que ela tem uma letra assim super contemporânea, né? Pô, o cara lá no início dos anos 80 tá falando sobre questões de aquecimento global, né? De mudanças climáticas, né? E tem outras coisas aí que não são problemáticas, né? Mas que acabam que foram tornadas problemáticas aí pela mídia, enfim, não sei, né? Tem aquela questão da Suicide Solution também, né? Do menino que se matou, que se suicidou, né? Eu ia falar disso mais na frente, mas já que você trouxe o assunto, o que aconteceu é que, acho que foi em 84, se eu não me engano, um adolescente teria cometido suicídio lá nos Estados Unidos, e os pais alegaram que ele estava ouvindo Suicide Solution, do Ozzy Osbourne, e a ideia o que é? Suicide Solution, a tradução é solução suicida, e aí eles quiseram dizer que a música incentivava o suicídio, dizendo que o suicídio é a solução. E aí o Ozzy vem e se defende, não, essa música, a solução que tá falando ali é a solução química do álcool, porque o vício em álcool é um vício suicida. E a música foi inspirada pelo Bon Scott, o primeiro vocalista do AC/DC, que morreu engasgado com o próprio vômito depois de uma noite de bebedeira. Então, né? E aí ele solta uma frase que, pra mim, é uma das melhores frases que ele já falou, que quando ele disse que se eu incentivasse meu público a se matar, não teria muito público, né? Então ele acabou se livrando desse julgamento, mas outras bandas passaram por isso também. O Judas Priest foi acusado de incentivar o suicídio por conta da música Beyond the Realms of Death. Outras bandas acabaram sendo perseguidas nessa época por conta daquele... Esqueci o nome do órgão, mas foi o órgão que depois foi responsável por botar aqueles adesivos não era bem um adesivo, mas assim, era um emblema nas capas dos álbuns, tipo Parental Advisor, não sei o que lá, que era pra avisar os pais que tem conteúdo explícito no álbum pra ver se os pais autorizam os filhos a comprar ou não. Esse selo foi criado pela Recording Industry Association of America, a
ocorria, mas que foi a partir do famoso caso no Senado dos Estados Unidos, né, que foi movido pela Associação de Pais da Música, um negócio assim, que tem o famoso depoimento do vocalista do Twisted Sister, né, que ele fala, inclusive, né, ele tá ali, obviamente, sem maquiagem, nem nada, ele que tem ele tem diploma, ele tem pesquisa acadêmica, etc., o Dee Snider, e é parte ali do pânico moral dos anos Reagan, né, nos anos 80. Que foi, inclusive, esse discurso do Dee Snider foi muito bacana, que uma das principais figuras nessa caça às bruxas foi a Tipper Gore, que era a esposa do Al Gore, né? Eles estavam acusando o Twisted Sister de incentivar a mutilação, a automutilação com a música Under the Blade, e aí ele foi lá e falou, olha, essa música aí um dos integrantes da banda escreveu porque ele teve que fazer um procedimento dentário e ele tava morrendo de medo de ir no dentista. É basicamente isso. Mas se você tá vendo o sadomasoquismo é porque você tá procurando isso na música. E aí, né, o Al Gore ficou puto, mas enfim. E é isso, basicamente, né, a fase Blizzard of Oz, eu acho que o principal é isso aí. Quando eu era mais novo e bem viciado em heavy metal, eu tive uma fase de só andar de preto, não usar bermuda, e foi uma época da minha vida que eu passei muito calor. Eu teria passado menos calor se nessa época existisse as tech shirts da Insider, que é a nossa patrocinadora de hoje. O modal da Insider é feito de um material que não absorve tanto calor, e até com roupa preta você passa menos calor do que com uma camiseta preta tradicional de algodão, ou de outra cor escura mesmo, como azul escuro, enfim. E o melhor é que ela demora a pegar cheiro, porque ela deixa o suor evaporar rápido. E você pode ter todos esses benefícios acessando a Insider pelo link na descrição desse episódio. Por esse link, você ganha automaticamente 15% de desconto para fazer as suas compras na loja, ou se você entrar por outro link, você pode usar o cupom HistóriaFM para ganhar esse mesmo desconto. Dá para se vestir de preto e não sofrer tanto no sol? Dá sim, é só usar a Insider. E aí depois, né, em 1982, nós temos o segundo álbum solo do Ozzy, né, o Diary of a Madman, e na turnê do segundo álbum nós temos o trágico acidente que culmina na morte do Randy Rhoads, que era o guitarrista da banda do Ozzy, né? Naquele momento ele é o melhor amigo dele, e a gente desmembra esse assunto em dois, né? Primeiro, eu queria pedir para vocês explicarem como foi o acidente em si e, em paralelo, pedir para vocês comentarem sobre alguns incidentes famosos do Ozzy nessa época, né? Alguns deles anteriores ao acidente que mata o Randy Rhoads, né? Como, por exemplo, a questão do morcego, que a gente já falou um pouco, né? Mas também tem a história que ele cheirou formigas com uma turnê do lado do Motley Crue, e falar desses incidentes, como o Iclis bem observou no roteiro que ele preparou, não é só no sentido de a curiosidade, a anedota, né? Aquela coisa meio, né? Aqueles perfis do Instagram verificados, né, que querem te chocar, né? Mas falar como foi uma fase muito difícil, muito pesada pro Ozzy, afundado, né, em álcool, drogas, ao ponto de que ele não lembra muitas das coisas desse período, e foi um vício que ele só foi superar muitos anos depois, a muito custo, com recaídas, né, e só com ali a questão do relacionamento dele com a Sharon, da família dele, etc., ele conseguiu superar. Então, são duas coisas separadas para vocês, né? Como foi o acidente que vitima o Randy Rhoads, até porque esse acidente, ele é alvo de muitas lendas, né? E também algumas dessas histórias desse momento pesado da vida do Ozzy. Então, esse acidente ele acontece em 1982, durante a turnê do Diary of a Madman, como você mencionou. A banda estava na Flórida, o ônibus de turnê estava lá num lugar, não sei se era um campo, eu não sei o que era exatamente, mas eles estavam em um lugar que tinha um hangar. Se eu não me engano, cara, o motorista deles estava passando perto de casa. Eu acho que era a casa do motorista. Eu li isso... É bem possível, porque o que acontece? O motorista do ônibus da turnê, ele tinha brevet. E aí ele chamou os caras de, vamos dar uma volta de avião aí, não sei o que, o piloto. Aí ele foi com o Don Aaron, que era o tecladista, e não lembro mais quem. Deu uma volta, pousou, tudo certo. Daí ele convidou o Randy Rhoads e a maquiadora. E aí ele, né, pegou o avião, saiu voando. E o Ozzy tava no ônibus. Eu não sei se ele tava dormindo, se ele só tava deitado, mas ele tava lá de boa. E aí tem umas histórias do porquê que o piloto resolveu dar um rasante ali
no ônibus, né? Tem gente que fala que foi pra dar um susto no Ozzy, tem gente que fala que ele viu a ex dele entrando no ônibus, ele quis dar um susto nela, aquela mesquinhez de ex que não supera o pé na bunda, né? Mas o fato é que, quando ele foi dar esse rasante, a asa esquerda do avião bateu no ônibus, tinha árvores no local e tal. Eu sei que o avião foi até uma garagem de uma mansão próxima, bateu e explodiu. E o Ozzy, quando o ônibus foi atingido pelo avião, ele tomou aquele susto, foi lá fora ver o que tinha acontecido, né? Então ele viu o avião explodindo com o melhor amigo dentro, que era o Randy Rhoads, né? E essa foi uma fase extremamente complicada pro Ozzy, porque ele teve depressão, ele cancelou os próximos shows por algumas semanas, eles tiveram que correr atrás de um guitarrista para substituir o Randy, aí eles acharam um cara, só que aí depois descobriram que a gravadora tinha pagado outro cara, e esse outro cara veio, fez um show, foi embora. Na verdade, o Ozzy desde o começo lá, quando ele, antes de contratar o Randy Rhoads, ele queria o Gary Moore, né? Sim. Mas o Gary Moore não queria tocar com ele porque ele era muito junk. Sim. E quando acontece o acidente do Randy, ele tenta de novo o Gary Moore e não consegue, né? Daí eles chamam o Brad Gillis, que daí ele gravou o Speak of the Devil, né? O Speak of the Devil não é um álbum de inéditas de estúdio, né, no caso. Sim, é o ao vivo, né? Mas naquele pequeno período ali foi o Brad Gillis, né? E eles nem... Na verdade, assim, o Ozzy, ele nem chegou a parar por muito tempo, porque eles tinham um contrato, né, pra cumprir de shows. Então, assim, ele teve que engolir todo esse golpe, né, e tocar pra frente, encontrar outra pessoa e continuar tocando, né. Acho que deve ter sido muito difícil, assim, pra ele e pras pessoas próximas dele, não ter que parar, né, não ter que dá um tempo de luto, né? E essa fase é justamente uma fase que concentra várias das histórias mais doidas do Ozzy, né? Que mostram o quão ele estava no fundo do poço, mostram, inclusive, na minha opinião, o quanto esse universo do metal é diferente do que é hoje, né? Hoje os músicos do metal são muito mais profissionais e o pessoal meio que... Muita gente aprendeu com os erros da galera do passado, inclusive do próprio Ozzy, né? De como drogas te jogam no buraco. O Ozzy conseguiu sair, mas muitos ficaram pelo caminho, muitos morreram, inclusive, né? E de certa forma, muitas dessas histórias acabaram virando marketing pro Ozzy, né? Por conta de ser essa figura que chama muita atenção e tal. Então você tem o episódio famoso do morcego, que é o que quase todo mundo lembra, que ele tava fazendo um show nessa turnê do Diary of a Madman. Não lembro se foi antes ou depois da morte do Randy, acho que foi antes, mas um moleque de 17 anos jogou um morcego no palco. O Ozzy pegou esse morcego, ele achou que fosse um morcego falso, né, de borracha, de plástico. Ele mordeu a cabeça do morcego e arrancou a cabeça, mas era um morcego de verdade. Na época, a revista Rolling Stone falou que o morcego estava vivo. O moleque que jogou disse que o morcego estava morto, mas o Ozzy confirmou depois que o morcego estava vivo, disse que o morcego chegou a morder ele. Talvez tenha mordido a língua dele, não sei. Eu sei que o show foi interrompido imediatamente, ele foi tomar vacina pra raiva e tal, ele foi se tratar. E foi um incidente, assim, se tu parar pra pensar, imaginar como foi na hora, foi uma porcaria, né? Você tá vendo o show, do nada joga um morcego, o cara morde, toma uma mordida do morcego, interrompe o show, vai pro hospital. É um incidente, né? Só que isso virou meio que a história, talvez, a mais famosa da carreira do Ozzy, e acabou contribuindo pra mística dele ser esse cara maluco, de ser o cara doidão, e que, querendo ou não, é um marketing positivo se você parar pra pensar no que o público do metal, especialmente na época, esperava do comportamento desses músicos, né? E aí tem outras histórias, como, por exemplo, quando ele fez uma turnê com o Motley Crue. Não, desculpa, só puxando essa coisa do morcego, né? Até pra aquela coisa dele ser o príncipe das trevas, né? Que pra mim é uma coisa meio engraçada, assim, principalmente, enfim, conforme a gente foi conhecendo ele, assim, mais na velhice, né? Eu acho muito engraçado ele ser chamado de príncipe das trevas, mas como tu disse, né? Todos esses incidentes aí contribuíram, né, pra esse nome. Inclusive, até eu não cheguei a falar disso, o Ozzy, ele era, né, cristão. O cara que frequentava a igreja da Inglaterra, eles andavam, os caras da banda, com o crucifixo do pescoço, não era à toa. O pai do Ozzy fez crucifixos pra eles, pra afastar os maus espíritos, coisas do tipo, assim, mal olhado. Então, ele era um cara que literalmente ia pra igreja, que rezava antes de entrar no palco, que na medida do que foi possível tentou ser um bom pai, um bom avô, mas, querendo ou não, a persona pública tem essa mística, né, e esse apelido de Príncipe das Trevas, que eu nem sei quando começou, mas, enfim, aí nessa época tem esses episódios, tipo, na turnê do Motley Crue, que ele tava realmente muito drogado, e os caras do Motley Crue também eram bem viciados, então eles
começaram a meio que aquela briga de ego de competir quem é mais louco, né? Aí o Ozzy foi lá, cheirou uma carreira de formiga, diz a lenda que ele urinou no chão e lambeu a própria urina, que ele tava realmente muito passado. E essa fase, talvez, assim, entre o fim do Black Sabbath e o período um pouco após a morte do Randy Rhoads, é provavelmente a época mais pesada, assim, da carreira do Ozzy, da vida do Ozzy, em termos de estar afundado em vício, estar tomando decisões erradas, fazendo coisas loucas e tal. E com o tempo as coisas foram melhorando um pouco, lentamente, mas foram, né? Quando criança eu tinha medo de tudo. Eu simplesmente me entregava ao medo, entende? Eu era um alvo fácil para o valentão. Então, quando você encontra qualquer tipo de bebida ou droga, ou qualquer porcaria que seja, você fala, caramba, te encontrei. E daí você não quer voltar atrás. O álcool e as drogas, e ser o palhaço da turma, tudo se completava, sabe? E aí, depois da morte do Randy Rhoads, né, e depois desse momento, a gente tem o álbum Bark at the Moon, né, de 1983, né, que tem a música de mesmo título, né, que é um dos principais hits do Ozzy, pensando comercialmente, né, como o Icles mencionou, do ponto de vista comercial, a carreira solo do Ozzy, ela foi maior do que a carreira do Black Sabbath, especialmente no mercado dos Estados Unidos, e até o fim dos anos 80, então, né, ou seja, de 83, com Bark at the Moon, pelo restante dos anos 1980, o que vocês acham que é importante a gente destacar, né? Então a gente tem o Bark at the Moon, Ultimate Sin e o No Rest for the Wicked, né, que é o quinto álbum solo dele de 88. Essa fase, eu confesso que ela é a que eu menos conheço da carreira dele, né? Mas uma coisa que a gente pode perceber nesse momento é que o Bark at the Moon, ele é um álbum que me parece um pouco mais próximo dos primeiros da época do Randy Rhoads, né? Mas a partir do The Ultimate Sin, o Ozzy começa a dar uma guinada para um som um pouco mais comercial. Não a ponto de, meu Deus, ele se vendeu, mas assim, ele foi talvez se aproximando das tendências do que era o rock e o metal nos anos 80 nos Estados Unidos, que foi quando a gente tem a ascensão do glam metal, né? Daquelas bandas que aqui no Brasil a gente gosta de chamar muito de hard rock farofa, né? No caso, Poison, Cinderella, o próprio Motley Crue, que foi das primeiras bandas, Tough, Enough's Enough, tem muita banda mesmo que adotou isso, e algumas bandas mais tradicionais até tentaram se aproximar disso para surfar nessa onda, né? Alguns fracassaram retumbantemente. Inclusive o Black Sabbath tem o disco que foi o disco solo do Tony Iommi, né? Que obrigaram ele que é o Seven Star, né? Que é a coisa mais farofa que foi feita, assim, pelo Tony Iommi, e é exatamente isso, assim, essa tentativa de ser comercial, né? E, inclusive, esse álbum, The Ultimate Sin, é um dos álbuns que o Ozzy menos gosta. Ele não gosta do como o álbum soa, assim, a questão de mixagem e tal. Mas ele gerou um dos grandes clássicos da carreira solo dele, que é a música Shot in the Dark. Enfim, e nessa época o Ozzy ainda estava tendo problemas com drogas e álcool. E o guitarrista, que na época entrou no Bark at the Moon, né, que é o J.K. Lee, ele começou a ficar um pouco de saco cheio de ter que lidar com o Ozzy naquela situação, né? E o Ozzy é o patrão. Se tu tá numa banda e que o dono da banda é o cara que fica fazendo as besteiras, que fica atrapalhando, né? Tipo, às vezes o músico fica indignado e vai embora. E foi o caso de J.K. Lee. Eu não sei se ele saiu ou se eles tretaram e ele foi demitido. Eu acho, Iclis, que essa história é um ótimo exemplo pra gente entender o nível de abuso de substâncias do Ozzy. Porque um guitarrista, nos anos 80, entra numa do que era uma das maiores bandas do mundo. Ele já estava no, como diz o Choque de Cultura, ambiente de música. E ele olha e fala, cara, isso é demais pra mim, e sai. E isso, inclusive, naquele momento era um prejuízo financeiro, porque era uma oportunidade que todo músico desejaria. Então, assim, isso ilustra como o tamanho do buraco em que o Ozzy estava metido nos anos 80. Pois é, mas ô Felipe, tem outra questão também, cara, que eu acho que puxa um pouco, porque assim, quando o Jake Lee saiu da banda, meio que ninguém sabe o motivo, né? Enfim, teve, ao longo de todo esse período dessa primeira fase da carreira do Ozzy, nos anos 80, ele teve uma quantidade enorme de briga ali, né, de disputa judicial com os músicos, porque pra ele, como tu falou, ele é o patrão, né?
Então, os outros sempre foram vistos como empregados da banda, né? Enquanto, às vezes, o músico mesmo, ele quer se botar em pé de igualdade, né? Que nem a gente tava falando do Bob Daisley ali. Se não me engano, o Blizzard, ele foi todo regravado em 2002 por conta dessas peleias judiciais, né? O Iclis pode explicar essa história. Na verdade, o Bob Daisley e eu não lembro se era o Lickers Lake, eu acho. Eles estavam processando o Ozzy e a Sharon por conta de não pagamento de royalties, né? E aí a Sharon chamou o baterista e o baixista do Ozzy da época, que era o Mike Bourdain e o Robert Trujillo, e fez eles regravarem as partes de baixo e bateria, pegaram os masters e tiraram baixo e bateria originais, botaram os regravados e relançaram o álbum. Aí o backlash dos fãs foi gigante, o Ozzy falou que não sabia, que ficou puto quando soube, e aí eles relançaram o original. Mas realmente teve muita briga judicial, especialmente com Bob Daisley e tal. Tanto é que agora eu não vou lembrar qual integrante que foi, mas num dos álbuns dessa primeira fase também, acho que inclusive foi o Bob Daisley, que quando ele voltou pra banda, né, porque ele saiu umas 2, 3 vezes, ele voltou com a condição de ele só mostrar as ideias dele, né, as músicas dele, caso ele fosse reconhecido, né, como um compositor, né, junto com o Ozzy. Então, enfim, foi um período que aconteceu muito esse tipo de coisa e que às vezes não tem a ver só com a questão do abuso, né? Mas com essas brigas judiciais, que isso é uma coisa que a gente sabe muito bem, assim, como a Sharon, ela é uma ferrenha defensora da carreira do Ozzy, né? Então... ela sempre foi vista como uma empresária bem osso duro de roer, né? E assim, essa é uma crítica que inclusive eu tenho ao Ozzy Osbourne, que é o fato de que ele leva muito mérito por coisas que outras pessoas fizeram. Não tô nem dizendo que ele faz isso de propósito, mas as pessoas atribuem a ele o mérito de muitas composições e letras que não são dele e que esses músicos contratados muitas vezes não receberam o devido reconhecimento, né? Mas isso se dava em grande medida por conta da Sharon Osbourne. Só que, ela que é a empresária, ela que tá fazendo essas falcatruas, mas o Ozzy poderia se impor e tal. E em alguns momentos ele até fez, mas nunca foi muito suficiente, né? Mas eu acho que o Ozzy não tinha muita condição, né, cara? Tava muito chapado. E aí, a gente tem o álbum No Rest for the Wicked, nessa época o J.K. Lee sai, e entra um jovem, com o nome artístico de Zakk Wylde, que virou um Guitar Hero, assim. Ele foi contratado novo e tal. Eu confesso que eu nunca dei muita bola pra esse álbum, não tô nem dizendo que ele não mereça, só não dei atenção mesmo, até porque é no álbum seguinte que o Zakk Wylde realmente começa a se destacar. Boa parte das músicas da fase Ozzy do Zakk Wylde, eu digo fase Ozzy porque ele já tocou com outras pessoas, tem banda própria e tal. Quando as pessoas lembram do Zakk Wylde no Ozzy, boa parte das músicas que o pessoal lembra são do próximo álbum, né, que é o da próxima pergunta. Meu pai era um cara das ruas que trabalhava em fábricas. Ele era da classe trabalhadora. Ele era um operário. A parte de ser da classe trabalhadora foi importante, porque você cresce sem nada e fez tudo o que pôde todos os dias para não voltar para o nada. Era tudo questão de escapar da realidade para uma coisa melhor. E como o Iclis já antecipou, então, a gente entra no álbum de 1991, que é o álbum preferido do Iclis, que é um clássico da carreira do Ozzy, o álbum No More Tears. E na turnê do álbum, né, que se chamava No More Tours, ou seja, o nome do álbum é Sem Mais Lágrimas, e a turnê se chamou Sem Mais Turnês. Ele chegou a anunciar ali uma aposentadoria que não se concretizou. O que vocês podem falar dessa época? Bom, esse álbum, No More Tears, ele foi um enorme sucesso comercial, em grande medida por conta de músicas como I Don't Wanna Change the World, que inclusive chegou a ser premiada, mas também pelos clipes que rolaram muito na MTV na época de Mama, I'm Coming Home e No More Tears, né? Esse álbum ele contou com compositores externos, com outras pessoas contribuindo, inclusive Lemmy Kilmister do Motorhead, que foi o cara que escreveu a letra de Mama, I'm Coming Home. Se eu não me engano, ele escreveu Hellraiser também, e o Motorhead gravou uma versão dessa música. E esse álbum, de fato, ele culminou nessa turnê, No More Tours, que chegou a ser anunciada como turnê de despedida, porque o Ozzy estava querendo passar mais tempo com a família e tal. Só que em pouco tempo eles voltaram atrás
E inclusive ele fez uma turnê depois chamada Retirement Sucks, né? Que a tradução seria algo como aposentadoria é uma droga, né? Então fica no ar se ele realmente estava pensando no assunto de terminar ou se foi só golpe de marketing. Porque tem muita banda que faz isso, né? Que anuncia a despedida e depois não, tô de Um brinks. abraço pro nosso ouvinte Gene Simmons. Judas sem Priest. relação com o assunto. Mas enfim, o Black Sabbath nessa época, dos anos 80, o Black Sabbath foi uma porta giratória de vocalistas, né? Apesar de que só alguns poucos gravaram álbuns. Né? O Ronnie James Dio entra no Black Sabbath, grava 2 álbuns, estúdio, sai. Aí eles gravam um álbum com o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple. Depois o Tony Iommi quer gravar um álbum solo, mas a gravadora obriga ele a lançar como se fosse Black Sabbath. Ele chama Glenn Hughes. Depois ele grava com Tony Martin, fora 1 ou 2 caras que nem chegaram a gravar. Acho que foi 1, se eu não me engano. E quando chega ali começo dos anos 90, o Dio volta pra banda e eles lançam o álbum The Humanizer, que eu arrisco a dizer que tá no top 5 ou pelo menos no top 10 melhores álbuns do Black Sabbath, porque é um álbum que eu amo de paixão. E eles estavam fazendo turnê nessa mesma época que o Ozzy tava fazendo a turnê do No More Tears. Só que aí quando o Ozzy foi acabar a carreira, ele chamou o Black Sabbath pra fazer, eu acho que eram 2 shows com ele, que seria assim, o Black Sabbath ia abrir pro Ozzy, depois o Ozzy faz um show solo, depois ele se junta com os caras do Black Sabbath e canta, sei lá, umas 4 músicas e encerra, né? E o Dio ficou indignado, ele disse, porra, eu tenho a minha dignidade, né? Vocês vão abrir pro ex-vocalista de vocês e ainda vocês vão tocar com ele? E eu, saca? E sendo que o Ozzy e o Dio, eles tinham uma rixa nos anos 80, o Dio criticava o vocal do Ozzy, o Ozzy zoava o Dio colocando um anão no palco, porque o Dio, ele era conhecido por ser um cara muito baixo, né, de baixa estatura, então ele botava um anão no palco pra tirar sarro do Dio, e eu não sei quem começou provocando quem, mas eles meio que não se gostavam por causa disso, e aí o Dio ficou com orgulho ferido e saiu da banda, e aí o Black Sabbath fez um show, na verdade, eu acho que foi só um que ele acabou fazendo, com o Rob Halford, vocalista do Judas Priest. Só que aí o Ozzy decide não acabar com a banda e seguir adiante, né? E aí nessa fase os anos 90 foi uma época em que o Ozzy começou a fazer mais sucesso a nível de mainstream mesmo, né? Até pra fora da música. E só pra registrar, né, sobre a brincadeira do anão, segundo o Sr. Google, o Dio tinha 1,63 de altura. Ok, é uma estatura baixa, especialmente para um homem. Mas o Ozzy, ele tinha 1,78. Não é que o Ozzy era um gigante, era o pivô do Los Angeles Lakers também, né? Para ficar tirando sarro com um anão no palco. E eu tenho lugar de fala, porque eu tenho 1,78, é uma estatura média, né? Aí você põe um tênis ali, dá uma enganada, tal, mas assim, não é que o Ozzy também era um gigante. Mas enfim. Nos anos 90, né, nós temos uma fase importante para o Ozzy, porque além dos álbuns que a gente vai falar, ele se reuniu com, né, os seus ex-companheiros do Black Sabbath, né, para uma turnê e lançamento do álbum ao vivo, e também foi nessa década que a Sharon, a esposa dele, criou o Ozzfest, né, que hoje é um dos principais festivais do mundo, depois da recusa do Lollapalooza dos Estados Unidos em aceitar um show do Ozzy. O que vocês têm para falar pra gente dessa época nesse tema, né, sem entrar muito nos álbuns? Quer dizer, se vocês quiserem entrar no álbum, pode, até porque o programa é do Iclis, quem sou eu pra falar o que ele pode fazer ou não. Então, nessa época, se eu não me engano, ele lança o álbum Osmosis, que é o álbum que inclusive tem uma das minhas favoritas da carreira solo dele, talvez até esteja no top 5, que é a Perry Mason, e aí ele lança esse festival, o Ozzfest, que foi um festival muito importante para a cena do heavy metal nos Estados Unidos, porque foi um álbum que deu espaço para muitas bandas novas, foi um festival que abriu espaço para uma cena que estava surgindo na época, que foi o New Metal, inclusive New Metal virou o metal mainstream no fim dos anos 90 e começo dos 2000, com bandas como Limp Bizkit, Deftones, Slipknot, System of a Down. Eu sei que algumas pessoas vão torcer o nariz para classificação de algumas dessas bandas como New Metal às vezes, mas enfim, é mais ou menos naquele contexto que isso surge, né? Tem o próprio Korn também, que é uma banda que eu detesto, mas enfim, foi uma banda grande naquele momento. E esse festival ajudou a revelar várias bandas, como foi o caso do Slipknot. Foi uma banda que tirou proveito dessa situação, assim, de estar no Ozzfest. E hoje o Slipknot tá aí entre as maiores bandas
bandas de metal do mundo em termos de alcance, de grana, de empreendimento, de vendas. Hoje eles são gigantescos e eles, em grande medida, começam ali pelo Ozzfest, né? E nessa época, o Black Sabbath se reúne. Eles fazem uma turnê de reunião, eles tocam no Ozzfest, né, nessa turnê, com a formação original, e eles lançam, apesar de que eu não sei onde que foram gravados esses shows, mas eles lançam um álbum ao vivo chamado Reunion, que é... Foi gravado na Inglaterra esses álbuns aí. Aliás, esses shows. O Reunion, que eu acho que é o meu álbum ao vivo favorito do Black Sabbath. Essa turnê de reunião com o Black Sabbath, ela foi bastante importante, inclusive levou a planos de lançarem um álbum inédito, né, de músicas inéditas, que acabou não se concretizando, apesar de que esse álbum ao vivo tem 2 músicas inéditas ali, que são Selling My Soul e Psycho Man, se eu não me engano. E, assim, em termos gerais, essa fase anos 90, começo dos 2000, é uma fase que eu não conheço tanto do Ozzy, né, porque é uma fase que ele ficou bem mainstream nos Estados Unidos, mas muito desse mainstream se deu em grande medida por conta da MTV, da TV a cabo. Eu não tinha acesso a essas coisas porque eu era uma criança pobre numa cidade pequena de Santa Catarina nos anos 90, né? Mas tem um episódio do Ozzfest que ficou famoso entre os fãs de metal, que foi a treta com o Iron Maiden, né? O que é que aconteceu? O Iron Maiden estava fazendo shows numa dessas turnês do Ozzfest, e aí o som da banda começou a ser sabotado e uma galera na fila da frente começou a tacar ovo na banda. Aí tem versões diferentes para essa história, né? Uma versão é de que a Sharon sabotava as bandas que estavam chamando mais a atenção do público do que o Ozzy, Black Sabbath, pra tipo, como assim você vai vir aqui e você vai chamar mais atenção e o público vai gostar mais de você do que do Ozzy? Não é assim que funciona, né? Então, teve gente que falou isso, mas a versão da Sharon Osbourne é diferente, porque foi ela que ordenou a sabotagem e o atiramento de ovos no Iron Maiden, que ela falou que assim, Bruce Dickinson, vocalista, ele falou várias grosserias em relação ao Ozzy durante a turnê, falou que não precisava usar teleprompter, porque o Bruce sempre foi um cara que falou, você é cantor, o mínimo que você tem que fazer do teu trabalho direito é decorar letras. Se você tá usando teleprompter, você é um preguiçoso, né? E o Ozzy é um cara que usou muito teleprompter na vida e tal. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com a dislexia dele ou não, até porque dislexia atrapalha a leitura e o teleprompter é uma tela que você tá lendo, né? Enfim. Mas o fato é que esse incidente aconteceu e levou a uma certa, não vou dizer rivalidade, mas uma rixa que durou alguns anos e que aparentemente se resolveu mais pro fim da vida do Ozzy, né? Mas isso a gente pode falar depois. Ele entrou meio que num hiato criativo, assim, parece, assim, né? Ele foram discos onde ele realmente se preocupou muito mais, parece, com a imagem dele do que com a música mesmo, né? Ele não se aposentou, mas ele diminuiu bastante o ritmo, né? Tanto que assim, ele lança o No More Tears, eu acho que é 91, aí o Down to Earth, não, desculpa, o Osmosis eu acho que é 95 ou 96. Down to Earth em 2001, né? Então os intervalos entre um álbum e outro começam a ficar bem longos, né? Mas eu queria destacar, Iclis, que o Alan disse que o Osmosis é uma espécie de ato criativo. Eu queria ver treta entre vocês. Não, essa fase eu acho ela menos interessante mesmo, não vou mentir. É porque assim, ó, todos os outros álbuns do Ozzy até o No Rest for the Wicked, até o No More Tears, né? Aliás, até o No More Tears, desculpa, não me bate. Eles têm muitos clássicos, né? Mas aí quando chega no Osmosis não tem muita coisa. Tanto é que no Osmosis, se eu não me engano, tem uma... Pelo menos é a versão que eu tinha, que eles ainda completam com algumas gravações do Black Sabbath antes, que não foram, tipo, versões com letras alternativas e tudo mais, né? Eu não sei, ele me parece um álbum assim meio de encher linguiça, sabe? E pouco depois do Osmosis, né? E aí, assim, entra um pouco essa discussão, né, sobre um hiato criativo e tal. A gente tem o que talvez seja, né, a segunda grande coletânea, né? Do Ozzy, que é a The Osman Comet. É verdade, é daí eu confundi. Então, antes do Osman Comet, a gente teve um disco coletânea do Ozzy, né? Que é o Ten Commandments. Mas depois a gente tem o Osman Comet, que é um disco coletâneo que não é só da carreira solo dele, também inclui músicas do período do Black Sabbath, e foi o álbum que, o CD na época, né, para os adolescentes estiverem nos ouvindo, busquem no Google o que era um CD, mas foi o CD que eu comecei, né, a entrar em contato com o Ozzy, e aí eu vou contar uma história aqui. Eu também. E aí eu vou contar aqui uma coisa que a gente mencionou
mencionou no Nerdcast sobre Ozzy, mas aqui eu vou contar a história direito, porque no disco Cosmic Comet, e aí entra toda a discussão que vocês estavam tendo sobre direitos autorais, etc. No disco Cosmic Comet tem uma música chamada Back on Earth, que foi uma música gravada pro Osmosis, porém ela ficou de fora do disco, mas foi reaproveitada nessa coletânea para sair uma música inédita na coletânea, ou seja, bem essa coisa de hiato criativo, né? Estamos com preguiça, mas vamos tirar um trocado aqui. E Back on Earth, ela tem um clipe que é sensacional, tá? Imitando a estética do filme Nosferatu. Eu acredito que ela ficou de fora, porque o começo da música, né, a introdução da música, lembra muito a introdução de I Just Want You, que também é do Osmosis, e no Nerdcast, eu não sei porque o meu cérebro falou Mama e Coming Home, sendo que tem nada a ver, tá? Mas a introdução dela lembra Just Want You. Então quem estiver ouvindo, e por que a questão dos direitos autorais? Como ela foi uma música feita ali na sessão de gravação e tal, e os músicos, né, que participam da música depois ficaram sem contrato, é uma música que hoje você não consegue encontrar legalmente em nenhuma plataforma de streaming. Para ouvir ela, você tem que ou ter o CD ou ouvir no YouTube, que está ali de forma irregular por causa do clipe. Mas é uma música que eu gosto muito. E repito, o clipe é sensacional. O clipe custou uma nota, né? Porque era a ideia justamente, né, para chamar atenção para a coletânea. Então fica a sugestão. E também nesse período, né, saindo um pouco dos álbuns, depois eu jogo a bola para vocês de novo, falando, né, da questão musical e tal, a gente teve em 2002, né, uma coisa importantíssima na carreira do Ozzy, seja, alguns vão considerar positivo, outros negativos, né, que foi a criação do reality show The Osbournes, né, que o Iclis até agora comentou, né, eu não tive muito contato com a MTV, né, porque, enfim, morava né, era de uma família pobre no interior de Santa Catarina, mas The Osbournes foi um fenômeno nos Estados Unidos e também para a carreira do Ozzy, né, e foi um marco do reality show como um todo, né, então, para que eu não sei se o Iclis já fez alguma história FM sobre reality show numa perspectiva antropológica, não sei, mas para quem gosta de reality show, né, tem uma espécie de dívida de gratidão com o Ozzy, porque o The Osbournes foi um dos grandes reality shows da história e a premissa do programa era mostrar, né, o que seria o cotidiano familiar, o cotidiano doméstico do Ozzy. E algumas pessoas acharam que isso, né, inclusive usava o Ozzy ali como, né, ele fazendo papel de bobo, né, fazia piada ali do que seriam até sequelas do uso dele, né, do abuso dele de drogas, né, então os problemas dele de memória, de não conseguir lidar com o controle remoto, que isso quebrou a mística, né, do Príncipe das Trevas, mas outras pessoas gostaram porque mostrava, né, o lado humano, né, a relação dele com os filhos, que foi um pouco atribulada, inclusive, né, uma das filhas dele mal aparece na série, justamente, mostra o contato dele com os animais, né, mostrando que ele no cotidiano seria um cara simples ali, que gostava de ficar no sofá, passa mudando de canal, brincando com gato, etc. E também contribuiu para chamar atenção para a carreira musical dele, né? Então, assim, o The Osbournes foi realmente um marco, né? Repito, algumas pessoas vão achar positivo, outras negativo, né? Do ponto de vista comercial, foi uma ideia da Sharon, né? Ou seja, e depois não faltaram celebridades querendo ganhar dinheiro emulando essa fórmula, algumas dando certo, como o Keep Up with the Kardashians, né? Outras não dando tão certo, né? Mas a ideia de, eu sou uma celebridade, vou expor meu cotidiano e com isso vou ganhar notoriedade, dinheiro, etc. Mas então, assim, além disso tudo, né? O Ozzy passou a ser uma pessoa, eu acho que, né, ele deixa de ser uma celebridade, entre aspas, apenas da música. E aí, nos anos 2000, nós temos os álbuns Down to Earth, Black Rain. Em 2010, o álbum Scream, esses da carreira solo do Ozzy. Depois, o Black Sabbath se reúne e lança o primeiro álbum de estúdio com Ozzy no vocal desde 1979, né, o 13. E aí o Black Sabbath fez 2 turnês depois disso, sendo uma delas, né, uma turnê de despedida que passa pelo Brasil, toca no Campo de Marte, em São Paulo. Mas todo esse processo, inclusive sem o Bill Ward, que era o baterista original, né?
também aí possíveis polêmicas com a Sharon. O que vocês dois podem falar desse período já pós anos 2000 e despedida do Black Sabbath, né? Esse processo, assim, digamos, final da carreira do Ozzy? Bom, o Down to Earth é um álbum que eu confesso que eu nunca dei muita atenção, mas eu acompanhei bem de perto na época do lançamento do Black Rain, que eu acho que é de 2007, se eu não me engano. E é um álbum que, uma coisa que é engraçada é que nessa época já tinha gente acusando a Sharon de espremer o Ozzy o quanto for possível para arrancar dinheiro dele. É um papo de tipo, o Ozzy já tá velho, já tá cansado, e ela força ele a continuar fazendo show e turnê. E tem duas músicas nesse álbum, as duas primeiras que são meio que uma resposta a isso, né? A primeira música se chama I'm Not Going Away, né? Eu não tô indo embora. E a outra chamada I Don't Wanna Stop, né? Eu não quero parar. E na letra ele fala que, tipo, eu não sei o que as pessoas estão falando, eu tomo minhas próprias decisões, eu gosto de tocar, não quero parar de fazer show. E ele sempre dizia, né? Eu vou parar de cantar o dia que tiverem jogando terra em cima do meu caixão, mas eu não quero parar e tal. Só que nessa época, já tava rolando um certo desgaste musical, no caso, com o Zakk Wylde, guitarrista, porque, como a gente comentou, o Ozzy sempre foi muito dependente dos outros músicos da banda comporem pra ele. E o Zakk Wylde, ele além da carreira solo com o Ozzy, ele tem uma banda própria chamada Black Label Society, e o som do Ozzy nessa época tava ficando muito parecido com Black Label, afinal de contas é o mesmo compositor para ambas e tal, e o Zakk, ele já era muito influenciado pelo Ozzy antes mesmo de tocar com ele. Então alguns fãs começaram a reclamar que tava ficando um pouco repetitivo, que o estilo do Ozzy tava muito parecido com o Zakk Wylde, com a carreira solo da banda dele, né? E aí em 2010 eles resolvem chamar um outro guitarrista, o Gus G, que era guitarrista do Firewind, pra tocar com alguém diferente, trazer uma perspectiva nova de composição e tal. E aí eles lançam esse álbum, Scream, que fez algum sucesso e tal. Reza a lenda que muita coisa, na verdade, era material do próprio Zakk, né? E aí o Gus, ele meio que regravou as coisas só. Então não foi meio que uma renovação de verdade, né? O marketing era esse, né? O marketing era tipo a ideia de renovação, pra atender a algumas reclamações que estavam surgindo na época da crítica, de alguns fãs e tal. Só que logo em seguida eles fazem turnê e tudo, e aí logo em seguida eles anunciam a volta da formação original do Black Sabbath, ou quase isso, porque não contava com o baterista Bill Ward, né? E aí os argumentos de cada lado também foram diferentes. O pessoal da banda do Black Sabbath dizia, o Bill ele já tá numa idade mais avançada, a bateria é um instrumento que exige muito fisicamente, ele já teve infarto, é cardíaco, então a gente tem receio, então não é prudente chamar o cara que a gente não sabe se ele vai aguentar a turnê toda. É que aí acho que houve um problema também de comunicação, né? Não sei se de comunicação, talvez de expectativa, né? Porque o Bill, acho que ele tava falando que ele aguentava e tudo, mas eu acho difícil mesmo ele aguentar a turnê mundial, mas acho que ele podia pelo menos ter gravado, né? Que era o primeiro combinado. Gravado o álbum e tal. Sim. Só que o argumento do Bill é que, assim, olha, me ofereceram um contrato ridículo, eu sou um dos membros fundadores e queriam me pagar uma mixaria, então me dei um contrato que eu possa assinar com valores justos que eu aceito. E eu acho que é aquela coisa também de considerar os outros membros da banda como músicos contratados, né? Sim. Porque vale lembrar também que o nome Black Sabbath é do Ozzy, né? Nessa época o nome Black Sabbath era do Ozzy, da Sharon e tal. E aí, tanto é que teve aquela treta lá com o Heaven Hell, né? Então, pro pessoal que não tá ouvindo, que não sabe do que a gente tá falando, né? Não vamos ficar aqui falando de coisa interna. O Black Sabbath se reuniu com o Dio, segundo vocalista da banda, só que eles não podiam usar o nome Black Sabbath. Então eles lançam um álbum com o nome de Heaven and Hell, a banda tem esse nome, né? Fazem uma turnê, só que logo depois o Dio acabou falecendo, de câncer no estômago, se eu não me engano. E então, durante um tempo em que o Black Sabbath estava tocando e o Ozzy não estava disponível, eles não podiam usar o nome Black Sabbath, né? E aí, provavelmente, o Bill entrou como músico contratado e quiseram pagar pouco pra ele e, enfim, não rolou. É porque o Bill também, ele sempre foi meio underrated, né? Ele sempre foi... Subestimado? Subestimado, isso. E aí, eles queriam gravar com o Tommy Clufetos, que era o baterista solo do Ozzy, mas o Rick Rubin, produtor, bateu o pé e falou, não, vocês vão gravar com o Brad Wilk do Rage Against the Machine, porque eu já trabalhei com ele. Outra possibilidade que eles estavam tentando seria o Carl Palmer, do Emerson Lake Palmer. Ele quase entrou na banda, pra mim seria a melhor coisa se não fosse o Bill, assim, eu acharia absurdo o Carl Palmer no e depois do falecimento do Ozzy, esqueci o nome dele, alguma coisa Stark, que é o filho do Ringo Starr,
ele postou publicamente um e-mail de que ele foi convidado na época pra tocar com Black Sabbath, mas ele não topou, não lembro porquê, e que ele fala que se arrependeu e tal. O que provavelmente pro Ozzy teria sido fantástico, porque o Ozzy é fanático por Beatles, né? O Ringo Starr, pra quem não sabe, é baterista dos Beatles, e um dos dois Beatles que ainda tá vivo. E bom, eles lançam esse álbum, o álbum foi muito bem recebido, eles fizeram um turnê e tal. Hoje, os caras da banda não falam bem desse álbum. Disseram que o processo de gravação não foi legal, que o Rick Rubin, um produtor, forçou muito a mão deles pra tentar fazer um álbum que soasse como eles eram no começo, não foi uma coisa orgânica. Uma coisa que me incomoda demais na produção desse disco aí, na verdade, desse período todo do Ozzy, enfim, a gente tá falando do Black Sabbath, mas, enfim, depois eu volto um pouquinho nisso, mas é como a produção mesmo do 13, ele foi... Como ele é um álbum comprimido, assim, né? Ele é um álbum, assim, onde tudo é muito alto, assim, é tudo muito, muito na cara. E eu acho que esse é um problema, assim, que eu, pelo menos, assim, como um fã, assim, como um cara que gosta de ouvir as músicas do Black Sabbath, assim, eu sinto, sabe? Porque é mesmo uma questão, assim, de diferentes mídias, assim, como elas são diferentes, né? Tipo, eu tenho alguns vinis ali do Sabbath e dá pra ouvir essa diferença, assim, do que é do vinil, depois uma remasterização, pro que tu ouve no Spotify. E quando eu comprei o 13, a primeira coisa que me veio, assim, sobre a sonoridade do disco, né? É como ele é um álbum, assim, muito... que ele soa muito moderno, assim, né? Acho que o Rick Rubin, acho que ele errou mesmo na mão, porque ao mesmo tempo que ele quer que a banda soe como antigamente, né? Tanto é que o primeiro encontro deles, parece que ele botou o primeiro álbum pros caras e disse, esse aqui é assim que vocês devem soar, né? E aí, tipo, parece que todos eles acharam super estranho aquilo, que, porra, cara, tu vai dizer pro Black Sabbath como é que eles têm que soar, né? Pelo amor de Deus. Enfim, eu acho que foi uma coisa muito contraditória, assim. Mas é fato que o álbum foi bem sucedido e tal, e aí o Black Sabbath fez uma turnê. Depois, algum tempo depois, eles lançam um EP, né? Pra quem não sabe, o EP seria um mini disco, né? Um disco com menos músicas, chamado The End, acho que tinha 5 faixas, se eu não me engano. E eles fazem uma turnê ali por meados de 2016. Em 2017, eu acho, eles fazem o último show da banda em Birmingham, que é a cidade natal. E eles encerram, em teoria, as atividades ali. Só que o Ozzy continuou ainda produzindo carreira solo, e a gente vai falar disso. 4 jovens ingleses proletários da cidade industrial de Birmingham que mudaram o rock para sempre, que mudaram para sempre a vida de milhões de jovens. Até que essa semana os sinos tocaram por Ozzy Osbourne, mas pra gente ele é imortal. E então, pra gente começar a fechar, em 2020 o Ozzy lança o álbum solo Ordinary Man, mas como, né, o nosso ouvinte, o que teve em 2020? Pandemia, Covid-19, então não teve turnê. Depois, ele lança o álbum solo Patient Number 9, e ele chegou a fazer algumas apresentações, porém a saúde dele começou a ficar muito debilitada, passou por algumas cirurgias e, principalmente, né, ele foi diagnosticado, isso é público, né, com mal de Parkinson, o que fez ele cancelar o restante dos shows, né, da turnê do álbum e se aposentar de vez. Mas tivemos então um último show com o Black Sabbath, dessa vez com a formação original, para ser uma despedida de verdade, né? Que foi o que nós tivemos, né, basicamente, né, algumas semanas atrás, né, que foi o Back to the Beginning, que se tornou o show filantrópico que mais levantou dinheiro na história, superou o Live Aid, né, porque você também teve ali as transmissões, né, os streamings para a caridade, e isso, né, é uma adição minha, mas o que vocês podem falar desse último show, né, das atrações, porque foi um grande tributo à carreira dele, o evento como um todo, e duas semanas depois, infelizmente, ele vem a falecer. Eu senti falta do Judas Priest aí nesse set todo de... Aproveitando para falar disso, né, o Judas Priest não tocou nesse grande show aí, porque eles já tinham um show marcado, acho que era na Alemanha, não sei, e aí eles gravam
um cover de War Pigs, um cover excelente, inclusive, meio que pra homenagear o Ozzy por eles não estarem lá, apesar de que o ex-guitarrista, o KK Downing, esteve. O Iron Maiden, surpreendentemente, foi convidado, é uma coisa que ninguém esperava, mas eles também tinham um show, acho que na Espanha, se eu não me engano, no mesmo dia não puderam ir, e tocaram, enfim, foi um mini festival, digamos assim, em que tocaram várias bandas boas e o Guns N' Roses. E foi, assim, e todas as bandas tocaram algumas poucas músicas, e todas as bandas tocaram covers do Black Sabbath, além de 2 supergrupos improvisados que revezavam músicos e vocalistas. Mas em defesa do Guns N' Roses, que eu também não gosto, quero dizer que, porra, eles puxaram as músicas mais lá do B de todo mundo ali, né? Eles puxaram, acho que Johnny Blade, puxaram várias músicas do Never Say Die, né? Johnny Blade, quem tocou foi o Metallica. Eles tocaram It's Alright, Junior's Eyes e mais alguma que eu não tô lembrando. Never Say Die, foi Never Say Die mesmo. Mas assim, esse show ele acabou ficando muito marcado nessas últimas semanas. É recente, né? Começo de julho. A gente tá gravando isso aqui 28 de julho. E ficou muito marcado porque o Ozzy fez o seu show de despedida, tocou ali 4 músicas solo, depois mais 4 com o Black Sabbath. E eu acho que foram 17 dias, não sei, um pouco mais de 2 semanas depois, ele veio a falecer. Então ele praticamente cumpriu aquilo que ele prometeu a vida inteira de que ele só ia parar quando morresse, né? Claro, ele teve que parar por conta do mal de Parkinson, teve a cirurgia nas costas, a cirurgia na mão, tudo aquilo que debilitou muito a saúde dele. E depois que ele faleceu, começaram a surgir notícias de que na época que ele estava em Los Angeles para ir para Birmingham para fazer esse show, o pessoal, ou era para os ensaios, não sei, o pessoal já estava meio com receio de que ele nem fosse conseguir fazer a viagem, porque ele estava muito debilitado, mas conseguiu, fez ali um show que eu já considero um clássico inesquecível. E algumas pessoas, quando viram a capa desse programa no Spotify ou na divulgação do Instagram, ouviram o título aí no agregador de podcast, devem estar se perguntando até agora, né? Tipo, de tanto tema histórico que vocês poderiam estar falando, por que o Icles resolveu fazer um episódio sobre Ozzy Osbourne, um músico, saca? E essa pergunta, ela é uma pergunta que é legítima, mas é fácil de responder pra mim. Eu resolvi fazer esse episódio porque, primeiro, o heavy metal é um dos poucos gêneros musicais do mundo que é um gênero global. Você pode falar do rap e do hip hop, que tem alcance global, o pop, apesar de que o pop é um gênero bem diluído, mas ainda assim dá pra falar, e os seus derivados, o rock e tal, mas gênero musical global, que tem cenas no mundo inteiro, ou quase, exceto nos países que proíbem bandas de metal, né? Mas que tem cena no mundo inteiro, às vezes até em país que proíbe, tem na clandestinidade, que tem fãs no mundo inteiro, fãs extremamente apaixonados, que tem banda no mundo todo, que, sabe, são poucos os gêneros musicais que têm o privilégio de dizer que são um fenômeno global, e o heavy metal é um deles, e o Ozzy foi um dos caras que criou esse gênero. Então só por conta disso já justificaria a importância dele para ter um episódio em um podcast que faz programas sobre figuras históricas como, sei lá, Stalin, Thomas Sankara, Barão Vermelho, todas essas figuras históricas conhecidas, né? Mas para além disso, tem o fato de que eu sou fã de heavy metal e o heavy metal mudou minha vida. Foi um gênero musical que apareceu na minha vida numa época que ele fez muita diferença. Uma época, assim, da minha adolescência que eu tava numa crise de identidade tremenda, por uma série de motivos que iam desde o convívio social até minhas convicções religiosas. E a música veio e deu um pouco de normalidade pra minha cabeça, né? Na época eu não sabia que eu era autista, mas eu desenvolvi um hiperfoco gigante nisso. Então, o Ozzy, por mais que eu nunca tenha sido o maior dos fãs da carreira dele e tal, mas o cara foi um dos pais desse gênero. Então, e esse episódio aqui é a minha homenagem a esse cara que mudou os rumos da música, e só alguém muito teimoso insistiria em negar isso a essa altura do campeonato. É isso. Going for me, you know. My wife worked her ass up for a year to get it all organized. And a guy called Tom Morello, who organized all the bands, people like that, you know, make concerts happen. And another guy, Andy Copeland. And I don't know what to say, man. I've been laid up for like fucking 6 years. And it's so, you've got no idea how I feel. Man, thank you from the bottom of my heart.
Bem, então a gente, com esse depoimento do Iclis, que repito, é o dono da quitanda, então ele que manda, a gente caminha agora pro final. Eu já aproveito e me despeço, né? Me encerro aqui, agradeço o convite do Iclis, agradeço o Alan, agradeço todo mundo que ouviu aqui o programa, né? Eu também sou muito fã do Ozzy, do Black Sabbath, também sou muito grato a eles pela influência deles na minha vida. E o História FM, ele sempre termina pedindo sugestões de livros sobre o tema, né? Então eu jogo essa bomba no colo de vocês dois. O bom de eu estar apresentando que aí não tá comigo, né? Não pode ser o próprio TCC, tá, Alan? Então fica aí, e claro, o Alan também fazer as considerações finais dele, além das sugestões de livros que vocês tiverem. Bom, a minha recomendação vai ser uma só, porque, né, a recomendação de livro no final do programa é justamente para aquela galera que quer estudar, quer pesquisar. E eu imagino que boa parte dos ouvintes desse programa não decidiu, nossa, vou fazer uma pesquisa acadêmica sobre o Ozzy. De qualquer forma, a minha recomendação não pode ser outra, é a biografia, a autobiografia dele chamada Eu Sou Ozzy. Foi publicada no Brasil, é um baita do livro, uma baita de uma biografia. Eu nem sou um cara que lê muita biografia, mas essa é fenomenal. E existem outras biografias sobre Black Sabbath, e eu até vou deixar pro Alan falar disso, porque ele conhece bem mais essa parte de livros sobre o Sabbath e os membros do que eu. Ele teve que ler isso pro TCC dele, né? Mas sobre o Ozzy tem essa. Tem um outro livro, que se eu não me engano se chama Confia em Mim, Eu Sou o Dr. Ozzy, uma coisa assim, que ele fala sobre as questões de saúde dele e tal, mas esse eu nunca li. E dizem que tava pra sair um novo livro biográfico dele, antes do falecimento, né, anunciaram que ia sair um novo livro falando sobre a vida dele nos últimos anos, mas eu acredito que esse livro vai sair de qualquer jeito, mas não saiu ainda, né? Então a minha recomendação vai ser a biografia Eu Sou Ozzy, escrita por ele, com um ghostwriter que eu não me lembro o nome. Ok. Bom, eu faço das palavras do Iclis as minhas sobre a importância que a música desses caras tem na minha vida, porque comigo foi a mesma coisa, né? Eu também, enfim, fui mudado, fui tocado, me tornei obcecado praticamente, e enfim, decidi começar a tocar porque eu ouvi Black Sabbath, então assim, realmente... E vocês que estão ouvindo não sabem, mas eu e o Alan tivemos uma banda juntos em que 70% do repertório mais ou menos eram músicas do Black Sabbath. Inclusive temos músicas próprias que parecem Black Sabbath. Exato, que quase ninguém ouviu, mas temos. Temos. Inclusive temos outras bandas, né? Além dessa. Bom, eu não vou falar o nome da banda, mas tá no YouTube, caso alguém queira ver o Iclis passando vergonha. Não, deixa quieto, o dia que a gente conseguir gravar isso direito, aí eu divulgo, de verdade. Não, eu tô falando dos Misfits. Ah, tá, ok. Sobre livros, com certeza, né, tem a biografia do Ozzy, que inclusive a minha biografia do Ozzy foi a que eu roubei do Iclis, tá aqui do meu lado nesse momento, tem um carimbo dele aqui escrito Iclis Rodrigues, com o telefone dele e tudo mais. Ah, então é na tua casa que ela foi parar? Ok. Na minha casa que ela foi parar. Eu não sabia, eu realmente não sabia, tô descobrindo isso aqui agora, ao vivo. É sério? Aham. Tá louco. Bom, e o que mais que tem? Eu acho que esse é o principal, uma biografia muito boa mesmo. Eu gosto muito de ver documentários, acho que principalmente sobre o Black Sabbath, é o que eu mais aprecio, assim, né? Acho que eu posso falar, né? Pra quem gosta enfim, saber sobre a produção, principalmente, que é uma coisa que me pega muito, né? É saber onde foi gravado, quem produziu, como produziu, por que soa daquele jeito, que equipamentos foram usados, sabe? Esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que me pega bastante. Tem um canal no YouTube chamado The Tapes Archive, não sei como pronuncia, mas ali tem vários documentários sobre a produção dos discos do Black Sabbath, enfim, e outras várias bandas, e, enfim, é muito bom. E sobre coisas que se entrelaçam, né, na vida do Ozzy, acho que tem a biografia do Tony Iommi, que é uma biografia boa também, do Martin, aliás, e tem a biografia do Black Sabbath mesmo, do Martin Popoff, né, que é boa também, tem muita foto. Uma coisa que eu gosto muito é ver as fotos, né? Ver o período, assim, quando a gente fala de Birmingham, por exemplo, eu acho muito bom a gente conseguir visualizar, né? Como é a cidade, assim, como são essas casas geminadas, né? Uma coisa que a gente não falou da infância do Ozzy é que ele brincava em lugares onde ele chamava de casas bombardeadas, né? Porque a cidade foi toda bombardeada ali durante a Segunda Guerra, porque era uma grande produtora de material bélico, né? Que foi uma cidade extremamente industrial.
Eu acho que é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido o História FM até o final. Obrigado por terem dado atenção para esse episódio, especialmente vocês que ouviram até o final. Eu sei que muitos largam o programa no meio e não escutam até o final, mesmo nos episódios de temas mais tradicionais. Então você que ficou aqui até o final e ouviu essa homenagem, meu muito obrigado. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @IclisRodrigues. Não se esqueçam de acompanhar também o trabalho do Felipe com o Xadrez Verbal, que é o melhor programa de política internacional que existe no Brasil. Falaria isso mesmo se ele não fosse meu amigo, eu falo sério. Então acompanha lá. A gente combina o cascalho depois. Exato, tá, ainda bem. Ainda bem que eu vou ser pago por isso, hein? Jabazão. E é isso, gente. Obrigadão mesmo, de verdade. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.